E aí, pessoal, tudo bem? Tá começando agora mais um podcast aqui do Sessão Às 6. Sejam super bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro e hoje a gente vai falar sobre a continuação de Percy Jackson, série do Disney Plus. Já conversamos sobre a primeira temporada há um tempo atrás, vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir. E agora chegou a hora de falarmos sobre a segunda temporada, que terminou seus episódios semanais recentemente. E claro, eu não podia deixar de trazer mais uma vez aqui a minha querida amiga, a maior fã que existe de Percy Jackson, sabe tudo, entendeu? Se ela não sabe é porque não existe ainda essa informação. Tô falando de Aninha Guimarães. E aí, amiga, tudo bem? Oi, gente, é muito bom estar aqui de volta e é melhor ainda pra falar de Percy Jackson. O Jackson é o maior fã que lembra de 100% das coisas. Mas Percy Jackson fez muito parte do início da minha vida de leitora, da minha pré-adolescência ali. E eu sempre tenho um carinho muito, muito grande, muito especial. Reli os livros em 2020, quando anunciaram que ia ter a série. E o grupo que eu li é o grupo que eu comento a série. E às vezes eu só comento disso. Tipo, lançou na temporada de Percy, alguém aí tá vendo? E eu já tô vendo que daqui pra que tenha uma quinta temporada, é o meu plano, na verdade. Quando eu começar a quinta temporada, ou quando anunciarem estiver perto, reler todos de novo. Estou, assim, obcecada. Caramba! Eu gosto muito, é muito gostoso, assim, de ler também. Porque é bem tranquilo, bem leve, assim, sabe? É muito bom, estou muito empolgada. E eu gostei muito dessa temporada, eu gostei muito dela. Ai, que bom, Aninha. Olha, eu vou só pedir primeiro pra você se apresentar pro pessoal que ainda não te conhece. Sim mesmo, né? Então, é porque o vício já tá parado. Vai fazer uns 3 anos, assim, 2 anos e meio. Mas eu tinha um canal antes com 2 amigos, o Léo e o Matheus, que era o Vice, que era tipo um cineclube de cinema, que a gente ia trocando indicações, assim, né, de qual ia ser o filme da semana e tal. E aí foi logo lá no início, perto da pandemia, que a gente começou, tá pra 2020 mesmo, mas a gente tá nesse hiato bem definido e prolongado aí. Mas é muito bom estar de novo, eu adoro gravar podcasts ainda tenho, assim, essa vontade, assim, Maravilha, Aninha, maravilha. E assim, inclusive foi maravilhosa a nossa conversa sobre a estreia da série, né? E nada mais justo do que debater aqui sobre a continuação. Por você ter conhecido tudo pelos livros e eu pelos filmes, isso deu uma impressão diferente pra gente, sabe? Pra cada um de nós do que esperar de Percy Jackson, né? E eu tenho certeza que, assim, a nossa conversa hoje vai ser, no mínimo, interessante. Assim, avisando que teremos, sim, spoilers no episódio de hoje. Recomendo já terem assistido. E, dito isso, bora pra sinopse. Percy retorna ao acampamento Meio-Sangue, que está sem proteção e precisa encontrar o Velocino de Ouro para salvá-lo, além de resgatar seu amigo Grover e lidar com a revelação de um meio-irmão ciclope, Tyson. Os showrunners aqui são a dupla... Quer me ajudar, Aninha? Você sabe de qual? Showrunner não. Tá, são Jonathan E. Steinberg e Dan Short. E é baseado na saga de livros de... Percy Jackson e os Olimpianos, do Rick Riordan. Ou Tio Rick, como a Aninha já me educou. Sagas, né? Exatamente. A Aninha já me educou que o nome dele é Tio Rick. Não sei se eu tenho essa intimidade, mas eu vou chamar ele de Tio Rick também. Que também é produtor executivo da série, né? Inclusive. E as 2 temporadas já estão disponíveis aí no Disney Plus. Aninha, começando agora a conversa, eu queria muito saber, assim, recapitulando, o que você achou, assim, suas impressões, resumidamente, sobre a primeira temporada. Você sente que ela terminou, assim, te dando altas expectativas pro futuro? Você ficou mais animada quando saiu a segunda temporada por causa da primeira? Você teve boas impressões da primeira? Deixou a desejar? Como é que foi pra você? Então, pelo que eu lembro, né, porque já fazem 2 anos também que terminou a primeira, eu acho. Assim, eu tive uma grande expectativa quando começou a temporada. E eu não acho que foi assim, oh meu Deus, uma temporada incrível, perfeita, impecável e tal. Mas é Percy. Então, assim, vou estar assistindo, eu sempre vou estar empolgada. Mesmo que seja, assim, uma bosta, eu vou estar lá empolgada pra ver a próxima temporada, sabe? Sendo bem sincera, é uma coisa que toca num ponto muito pessoal pra mim. Então, tipo, mesmo que, antes ninguém tava muito... Pronto, nesse grupo que eu disse que eu reli os livros com o pessoal, ninguém tava muito empolgado lá. Ninguém tava. Nem dos meus amigos muito próximos estavam assistindo, assim, também. Quer dizer, só uma amiga que ela também leu quando era pequena e tal. A gente comentava no privado. Sei lá, sempre quando estreia assim mesmo, ou quando eu vejo um trailer,
O trailer eu já achei muito bom quando eles lançaram o trailer. Já achei, tipo, nossa, senti que melhoraram aqui a coisa. Logo no primeiro episódio, também tem coisas que são muito pra agradar os fãs, em alguns sentidos, assim. Eles fizeram bem, assim, no fanservice, em coisas específicas nessa temporada também. Muito de coisas do futuro também, que é bem uma referência, assim, rápida, sabe? Ou até, tipo, uma mente do Percy e da Annabeth, que todo mundo deu secado pra ver. A gente até hoje. Mas, tipo, logo no início, assim, comentavam muito logo nas primeiras cenas, né? Quando eles começam mais afastados por causa do período escolar, eles só se encontram mais no verão, né? Gostei muito de como acabou também. Já pra comentar, assim, do final, né? Sem dizer se ela teve uma temporada super na crescente, porque meu episódio favorito ainda é o quarto. E é tipo, ele é disparado o quarto, que é o que eles vão entrar no Mar de Monstros, sabe? Que tem aquele episódio todo meio fúnebre, assim, sabe? Uma vibe fúnebre de, talvez não dê certo, estamos na dúvida, como é que vai ser. E tem os flashbacks da Annabeth com o Luke e a Talia, que foram das melhores decisões, assim, também pra mim. Trazer a Talia já antes e ver um pouco da relação dela com os dois. É uma das coisas que mais molda, assim, a temporada também. Esse certo mistério, né, de quem é a Talia. Tipo, o Luke diz uma certa perspectiva sobre ela, a Annabeth diz outra, a gente não tem certeza. A gente vê os flashbacks e acha ela interessante. A gente quer acreditar na Annabeth, mas a gente tem a dúvida. O Percy tem sonhos, né? A mãe dele também teve sonho da moeda. Sabe, tipo, ele mesmo fica na dúvida, a gente sabe da ameaça que é, senão ser um filho dos três grandes, ser filha de Zeus. Tipo, eu acho que toda a construção pra chegar nesse final, da volta dela e o que é que vai acontecer, e a rivalidade dela com o Percy, foi muito bem construído, assim, ao longo da temporada toda. O que me deixou com muita empolgação pra ver a próxima temporada. A Maldição do Titã, que é o livro que vão adaptar, eu acho que é o meu favorito dos 5. E aí, pois é, então eu já fico meio assim. Ele é um livro que muda um pouco o tom, de, tipo, fica mais sério, assim, sabe? A história dos personagens. Assim, o clima, no geral, dá pra impressão de, tipo, não é só coisa de brincadeirinha, assim, também, sabe? Estão tendo consequências mais reais. Dá pra sentir, assim, o clima. É a introdução do meu personagem favorito da saga toda. Então, tipo, ai, meu Deus, ele vem aí! Ele vem aí, eu não acredito! Finalmente ele vem aí! Já escalaram o ator e tudo. Eu, tipo, eu não acredito que eu finalmente vou ver uma adaptação, ele lá em tela, sabe? Porque eu era doida pra que chegassem nos filmes da Maldição do Titã, né? Só que foram cancelados antes, todo o rolê. Porque, por pior que fosse, pelo menos ia ter uma versão dele, assim, também. Mas, enfim, agora estou muito feliz. Estou muito, muito feliz que ele vem aí, que é o Nico, sabe? Ele é um personagem icônico, ele é muito famoso, assim. Ele é muito querido pelos fãs também. Estou muito empolgada mesmo pra próxima temporada. Para as coisas que eu sei que vai vir. Eu estou muito animada também pra ver as mudanças que vão ter. Porque essa temporada, eu senti que muitas vezes eles faziam adaptações, assim. Tipo, mudavam, às vezes eram poucas coisas. Um detalhe que eu amei logo no início, foi que a Sally adotou o Tyson. Que ela não tem, tipo, adotou praticamente formalmente, né? E ele é meu filho. Ela até comenta assim, de que eu tenho um filho, um semideus de 13 anos, eu tenho um filho ciclope há 1 ano, né? Aí eu adorei isso. Nos livros ele é melhor amigo do... melhor amigo não, né? Porque tem o Grover. Mas tipo, ele é amigo do Percy, mas não é realmente adotado da família. Achei incrível essa mudança, eu gostei muito também. E até as grandes, né? Tipo, revelarem que a Talia poderia voltar antes do final, foi uma adaptação que eu demorei a apreciar. Porque é a grande surpresa, assim, do fim do livro, sabe? Que ela aparece, ela volta pra jogada. E ninguém espera isso, de que ela voltaria realmente. Eles terem falado dessa possibilidade no penúltimo episódio e a forma que foi no sonho da Annabeth, não sei o quê. Assim, gostei tanto dessa parada de ser um sonho, não. O penúltimo episódio foi o que me deixou meio assim, tipo... Ai, meu Deus, eu não tô gostando de como as coisas estão indo. Eu tô com receio. Ficou preocupada. Como assim? Fiquei mesmo, assim. Porque eu não gostei das formas de algumas coisas, como estavam sendo conduzidas. Às vezes eles acertam muito nessa condição, às vezes eu acho que é um pouco rápido demais, abrupto demais o rolê. E eu fiquei tipo, como assim o próximo episódio vai ser só a batalha? Vai ser só um negócio. Porque essa batalha final do acampamento meio que não existe, né, no livro 2. É mais um confronto final lá no cruzeiro do Luke, no Princesa Andrômeda. Eles vão pra casa e beleza, depois tem essa surpresa da Talia lá aparecendo, sabe? Fazerem toda essa batalha lá na colina dela, quem chega na árvore e tal. Isso era novidade. Ficava tipo assim, meu Deus do céu, será que isso pode dar muito errado? Pode ser que isso dê muito errado.
Mas eu acho que deu muito certo. Eu gostei muito do último episódio. Eu tava com expectativas lá embaixo, né, pra ele. Eu acho que ele foi o meu segundo favorito. Porque realmente o da entrada do Mar de Monstros pra mim foi fenomenal. Bom. Incrível, assim. Eu acho a sequência... É porque, de verdade, eu tinha até comentado com o Lucas também, que a Disney tem um podcast da série, que ele é o host dele, né, que apresenta é o Grover. E aí eles comentam todos os episódios, né, ele sempre chama alguém do cast, do elenco, e alguém da produção. E esse da entrada do Mar de Monstros é fenomenal. É fenomenal porque eles mostram como foi construir toda a cena deles entrando lá, o navio se despedaçando também. Tipo, como foi enfrentar, jogar água. E era tudo assim, terra verde no negócio, sabe? O podcast era só realmente eles conversando ou tinha alguma coisa pra assistir, assim, de tipo assim, os bastidores? Ele é um podcast, mas é um videocast, na verdade, também. Tem no YouTube da Disney, tá? Pra quem quiser ver também. Tem no Disney Plus e tem no YouTube da Disney. Eu acho que deve ter no Spotify também, só que eu acho que vale a pena você ver mesmo eles, porque eles mostram muito em vídeos, foto do pessoal, quando eles citam, sabe? É muito legal. E eu lembro que nesse quarto episódio específico, os convidados foram o Luke e a Thalia, os atores, né? O pessoal do VFX e o coordenador de lutas, assim. Aninha, eu amei que você está completamente empolgada para conversar sobre isso, assim. Eu só fiz perguntar, Aninha, o que você achou da primeira temporada? Quando eu vi, a gente tá falando da terceira, entendeu? Expectativas pra terceira do podcast. Eu achei incrível, assim, eu achei fantástico, assim. Eu adorei. Falei muito, né? Desculpa, não sou acostumada a ser pessoa que fala. Não, mas assim que é bom, assim que eu gosto. Olha, mais cedo ou mais tarde a gente teria que falar sobre isso. E quem já escutou o nosso podcast sobre a primeira temporada já deve saber, eu imagino. Assim, por mais que eu queira, essa série não é muito pra mim, sabe? Assim, eu tenho algumas críticas a fazer, como a gente vai conversar aí ao longo da nossa análise, mas eu não vou ser o tipo de pessoa que vai destruir a sua animação, porque você está tão feliz, tão animada, que eu não vou ser a pessoa chata que vai ficar mas o efeito especial da cena do segundo episódio, não vou fazer isso. Vamos lá, primeira temporada. Eu não assisti só essa segunda temporada, como eu não lembrava de nada, porque já, enfim, como a Aninha falou, se passaram 2 anos. Aí eu inventei de fazer uma grande maratona. Eu assisti a primeira temporada e já peguei a segunda direto. E assim, eu lembro que eu não tinha gostado super, assim, nossa, como eu amei a primeira temporada. Reassistindo, eu acho que eu gostei menos, assim, sendo bem sincero. Tipo assim, tinha umas que eu tava muito sem saco pra os acontecimentos da primeira temporada. E assim, uma coisa que me deixou um pouco frustrado, os primeiros episódios, eu sinto que é muito apressado a introdução, tipo, do mundo mágico pra o Percy, porque o público e o Percy estão no mesmo ponto de vista, né? Tipo assim, a gente é apresentado a esse mundo mágico junto com ele. E assim, em 30 segundos ele descobre que esse mundo existe, ele tem um acampamento, fica lá por outros 30 segundos, ganha aquela prova da bandeira, depois tem que fazer a jornada da vida dele, escolher outras 2 crianças pra poder, tipo, lutar contra os deuses e tudo mais. Quando tem 2 adultos ali, mas vamos escolher 2 crianças, beleza. Aí eu comecei a questionar umas coisas que eu pensei, nossa, eu não lembro de ter reclamado tanto, assim, de algumas questões. A construção de mundo da primeira temporada, pelo menos dos primeiros episódios, me incomoda um pouco. E já dando um leve spoiler aqui, que eu sinto que eles fizeram um pouco isso na segunda temporada também. Eu acho que mais uma vez eles perdem a oportunidade de mostrar o acampamento como Hogwarts. Eu sinto que Hogwarts, pra mim, em Harry Potter, é um exemplo maravilhoso de como você pode explorar um mundo mágico e fazer o público querer estar nesse mundo mágico. A gente assiste às aulas junto com o Harry, 2 minutinhos ali, vendo o que cada professor ensina, como que são as aulas. Se você fosse aluno, o que você assistiria nessas aulas? Aí eles mostram, e eu gosto disso. Aqui tem 2 adultos e eles não aprendem muita coisa, sabe? Eu queria assistir as aulas, é mais arco e flecha e tipo, eu não sei, eu sinto que podia ser muito sensacional, assim, esse mundo do acampamento. Eu não acho que a gente passa tempo suficiente no acampamento. Eu sinto que a gente podia passar mais tempo. Eu senti muito isso na primeira temporada. Aí eu fiquei, meu Deus, será que eu vou gostar dessa segunda? Porque falando com você tava tão animado que eu pensei, vou ficar animado também. A primeira temporada já passou, essa segunda aqui teremos novos capítulos, novas aventuras, entendeu? Vem aí. Então eu tava animado pela sua animação, entendeu? Não pelo que eu reassisti da primeira temporada. Foi mais isso, entendeu? Sim.
Eu lembro que outra coisa que a gente até conversou um pouco sobre isso, me incomodou um pouco. Assim, eu sei que é uma série, mas é da Disney, não é como se a Disney tivesse um orçamento baixo. Algumas vezes eu achava muito barato, assim, a série, sabe? Tipo, umas coisas, não sei, que podiam ter um capricho maior, que eu sinto que eles não foram mais longe como poderiam em termos de esforço pra dar credibilidade pra algumas partes, alguns artefatos, alguns seres místicos, algumas coisas. Eu sinto que a gente podia ter ficado mais imerso nesse mundo. Enfim, algumas coisas eu senti falta, mas eu esperava também que Percy Jackson tivesse o mesmo tratamento de Harry Potter, no sentido de, na medida que as histórias vão avançando, eles vão ficando mais velhos e, consequentemente, as histórias vão ficando mais adultas. Então, na expectativa disso, de ver uma coisa ainda mais dramática e tudo mais, porque os atores estão crescendo e os personagens também, eu fiquei na expectativa de que a série fosse uma crescente, entendeu? Eu queria muito ficar aqui e falar, nossa, ainda bem que eu insisti, essa segunda temporada foi muito melhor, entendeu? Então, foi nesse desejo de querer gostar mais que eu dei uma chance, eu acho que entendeu? em questão desse negócio de ficar mais adulto e tal, dá pra sentir, é porque eu não sei exatamente o que é que você tá com uma expectativa assim, né? Não vai esperar que Percy Jackson na última temporada vai ser um Game of Thrones da vida, porque não vamos pra esse caminho. Sim. Não vamos pra esse Justo. caminho. Mas em questão de, tipo, mostrar alguma coisa mais gráfica ou alguma coisa assim, porque muito do último livro, por exemplo, é uma batalha, sabe? Tipo, uma grande batalha, coisa de estratégia pra fazer a batalha final com tudo o Cronos e tal. Talvez dê pra sentir mais o clima pesando um pouco na próxima temporada, que nem eu tinha falado, tipo, é quando as coisas começam a ficar um pouco mais sérias. Do primeiro pro segundo livro, não tem, tipo, nossa, um grande avanço, assim, da coisa, sabe? Mesmo não tenha, uma grande diferença, eu acho que dá pra sentir o tratamento de alguns temas que, foi pra um certo lado aqui, mas, assim, entrando um pouco mais disso. Por exemplo, o próprio Tyson também. Tipo, muitas vezes ele fala e a vida dele é uma tristeza, coitado. É porque ele é uma pessoa que tá sempre meio feliz, assim, mas o jeito como ele era tratado antes, sabe? No último episódio, quando ele fala eu pedi aos deuses pra ter um amigo, você me deu um irmão. Nossa, tipo, tem algumas coisinhas mó tristes, assim, dele também, mas nossa, Quase chorei, inclusive, nessa cena, viu? Quase chorei, eu dei uma leve segurada. Ai, ele é incrível. Mas enfim. Uhum. Enfim, tem algumas coisinhas assim, e depois eles vão começar a tratar o Nico, que eu falei que é o personagem que é meu favorito, eu tô muito doida pra ver. Ele é um personagem muito trágico. Tipo, a história dele, assim, é muito de tristeza, difícil de aceitar, lidar com as coisas. E eu acho que ele vai trazer muito desse lado mais pesado, assim, da coisa também, sabe? Mas sobre a questão do acampamento em si, eu também gostaria de ter visto mais lá. Eu também gostaria. O momento pra isso era a primeira temporada. Se não deu tempo lá, tá difícil agora, sabe? Tipo, Vixe, vai ser é difícil. mesmo? Cara, É porque as missões sempre são fora do acampamento. Então é tipo. Sim, justo. Tipo, a maior parte do tempo da história de Harry Potter se desenvolve em Hogwarts. Ou, sei lá. É verdade, é a algum aventura, né, lugar do assim. filme. Sim. A aventura deles é em outros cantos, não é no acampamento em si, sabe? É como se o acampamento e a fase dele, até em Nova York, antes do acampamento, é como se fosse a fase dos Dursleys, assim, de Harry Potter, sabe? É rápido, passa rápido para um negócio e pronto. Mas eu gostei, porque eu acho que eles melhoraram isso também nessa temporada. Eu acho que deu pra sentir que a gente conhece mais alguns campistas. Eu amei um ponto assim no final, que eu gostei muito, que eles já trouxeram as questões dos espiões, de que os semideuses também estão divididos entre si, de quem apoia o Cronos e quem apoia os deuses. Eu adorei elas terem infiltrados lá e o Chris Rodrigues com a Clarice. Eu fiquei, puta merda, esqueci que ele era do outro lado. É mesmo, né? É mesmo. Porque eu tava pensando nele numa outra fase, mais lá pra frente e tal. Ok, é mesmo, ele era do outro lado, é isso aí. Eu adorei esse negócio, é uma temática que vai vir mais forte aí depois, ficando mais sério esse negócio deles em quem confiar, sabe? Eles se organizando mais também. Eu gosto da noção, assim, do início, do pouco tempo que eles tiveram lá, tipo, tanto no início quanto no final, de que a Clarice é uma das líderes do acampamento, sabe? Eu acho que eles botaram isso bem, principalmente lá no início, Sim, quando sim. você vê quando ela foi escolhida pra missão e o pessoal ficou tipo, não, deixa ela falar, não sei o que, senta aí, Jackson, não sei o que, sabe? Apoiavam ela. Agora sim, entrando nas pontos altos da temporada. Pra mim, tipo assim, ela é um dos maiores pontos altos real, assim, dessa temporada. Eu acho que a atriz também é uma das melhores que tem, assim, no elenco. No livro, a gente também sempre só fica no ponto de vista do Percy, né? E sempre só acompanha a história dele, assim, mais do lado dele. Eu amei toda a profundidade que deram pra Clarice. E eu achei também que aí entra em um outro ponto, que eu também acho que é uma das grandes escolhas positivas da temporada. Pra quem leu os livros e sabe o que vem aí, principalmente no livro 5, né? Tipo, a última temporada, assim, a quinta temporada, já dá pra sentir que eles estão construindo muita coisa do que vai vir depois. Muita coisa. Massa. E é muita coisa
dando detalhes, sabe? Assim, tipo, mencionou tal coisa aqui, falou tal coisa ali. É o jeito como se ela se posiciona aqui, as escolhas que ela tem em tal episódio, que vão definir, vão levar até coisas que ela vai tomar, atitudes que a Clarice mesmo vai tomar lá no quinto livro, sabe? Coisas que ela vai fazer, assim, também. Não só dela também, mas toda a questão do que Annabeth e Percy também é muito importante pro final e já tá sendo tudo muito bem construído aqui, sabe? Eu gostei muito, assim, de algumas dinâmicas que eles fizeram, que até de botar cena que não tem no livro, mas são novas cenas que ajudam justamente nessa preparação do que vem aí depois. Mas, enfim, todo esse negócio, a Clarice com o navio dela lá, o navio de guerra dela, toda a cena dela com aqueles tripulantes, não são detalhes que a gente vê no livro, mas são detalhes que eu gostei muito. Tipo assim, engraçado que a temporada, tipo, falando objetivamente, sem ser, oh meu Deus, da fã, eu achei ela boa, Eu não diria que, tipo, melhor temporada que eu já vi, uma coisa assim, não. Mas eu consegui ver que ela melhorou muito em relação à primeira, melhorou muitos problemas que a primeira tinha. Ela continuou tendo alguns problemas da primeira, ela continua tendo alguns problemas específicos aqui, mas ela fez algo que eu gosto muito, eu admiro muito, assim, quando as adaptações fazem, que é, elas adaptam. Elas não tentam fazer algo que é 100% igual ao livro, sabe? Sim. Eles tomaram algumas escolhas e eles estão sustentando essas escolhas. O problema é sustentar. O quanto que você sustenta elas. Sabe? Porque, tipo, até esse negócio que eu falei de revelarem antes que a Thalia ia voltar, que tinha essa chance dela voltar, é o que muitos fãs, pelo que eu vi, assim, dos vídeos, de comentários pessoal, foi um tópico extremamente visível na comunidade. Porque quem lê os livros, já conhece as histórias, teve esse negócio da grande surpresa dela voltando no final. Queria que tivesse de novo, sabe? Mas ficou tipo, eu achava melhor que tivesse a surpresa no final e não sei o que, muita gente acha isso, assim. No penúltimo episódio, eu fiquei meio, não sei não, pra onde é que vai esse negócio aí? Adiantaram pra quê e tal. Mas dá pra ver, assim, no final também, no último episódio, especialmente, que já trouxeram essa possibilidade, já prepararam meio que o terreno pra essa grande rivalidade que vai ter dela e do Percy na próxima temporada. Dá pra ver que tá sendo construído já algo pra próxima, sabe? Então, estão plantando lá pra já o que vai vir aí, sabe? Tipo, é quase um gostinho do que vem aí. Sim. Sem a gente realmente ver, porque eles tiveram, tipo, uma cena e foi a última cena do episódio juntos, né? Mas já deu pra ver que a dinâmica entre eles vai ser algo meio tenso. E acho que vai ser mais tenso ainda por outro fator, que aí é coisa da próxima temporada, que eu não vou falar, né? Assim, não vamos entrar em detalhes, mas deixar esse gostinho aí também pra quem tá ouvindo. Mas eu gostei muito dessas adaptações que eles fizeram no geral. Nós teve nenhuma... Nossa, a adaptação ficou muito ruim aqui, sabe? Eu gostei muito de todos que fizeram. E eles fizeram vários, assim. Porque eu falei, pequenos, tipo esse negócio da mãe do Percy ter adotado o Tyson, ou ela ter aparecido de novo na história. Teve várias pequenas coisas, assim. O jeito como tudo termina, a cena das sereias, que o pessoal gosta muito dos livros também, foi bem diferente. Mas eu acho que foi interessante também, como foi feito na série, sabe? São decisões que estão tomando que tá mais alinhado com essa outra visão do que eles querem contar. E eu, pelo menos, eu abraço isso. Eu abraço, tipo, beleza. Isso aqui eu tô gostando, tô achando interessante. Então, acho que estão fazendo ok. Ainda tá meio que seguindo a linha do que é importante, assim, dessa história. Então, pra mim tá ok, tá ótimo, tá indo. Vamos nessa, sabe? Justo. Então você diria que um ponto positivo dessa temporada é que eles estão conseguindo sustentar as alterações que eles estão fazendo ao material original, mas ao mesmo tempo sendo fiéis o suficiente pra fazer jus aos fãs e aos livros. É isso. Eu acho que isso é um grande ponto. Assim, a minha opinião, né? Porque eu sei que tem fã que não deve gostar dessas alterações. Deve ter muito fã que não gostou, mas eu gostei. Eu gostei de praticamente todos, assim, que tiveram. Que bom, porque tem muito fã que é tipo assim, nossa, a página 47 do livro eles fizeram diferente, né? Tipo, tem gente que quer ver um Ctrl-C, Ctrl-V idêntico, assim, do livro, sendo que não necessariamente isso iria, tipo, ser bem, sei lá... Transpôs pra uma outra mídia, né? Isso, o jeito como você adapta e traz uma história de uma mídia pra outra, eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que adaptações são muito importantes, né? Tipo, o jeito como você adapta, no caso, como você muda as coisas. E que bom que você é o tipo de fã que tá aberta, né? Eu achei muito interessante isso que você falou. Pronto, essa questão da Clarice, eu tinha anotado mais pra frente, mas eu vou concordar, já vou dando spoiler do que eu achei, que eu fiquei chocado o quanto eu gostei dela. Tipo, eu me olhando, fiquei assim, você tá gostando dela, aquela essa insuportável. Fiquei, velho, tipo,
pior que eu tô mesmo. Mas assim, eu achei muito agradável, muito necessário a série dar uma perspectiva que não fosse a do Percy. Como você falou, a gente conhece pouco do acampamento porque Percy fica pouco tempo no acampamento. E ele é o protagonista. A partir do momento que você traz e destaca um arco de um outro personagem, a gente tem a oportunidade de conhecer outros lugares. E eu gostei muito que ela representou muito isso, né? Eu acho que a evolução e a humanização dessa personagem foram, assim, excelentes. Eu gostei bastante. Me surpreendeu, porque você tinha Annabeth, tinha Grover, e você dá o destaque pra Clarice. Eu não esperava, assim, mas eu gostei bastante. Sobre essa questão da Thalia, eu adoro conversar com você porque você sabe de umas coisas que eu não sei. Eu não sabia que seria divisível eles terem anunciado de antemão que é uma possibilidade a Thalia voltar com o Velocino de Ouro. Eu lembro, como eu falei pra vocês, eu conheci tudo quando era criança assistindo os filmes. E eu assisti também um segundo filme que tenta adaptar essa história, né, do Mar de Monstros. E eu nunca vou esquecer, quando eu fiquei sabendo, quando eu vi que a última cena do filme era a Thalia voltando, tipo assim, o Velocino de Ouro não só curando a árvore, mas trazendo ela de volta. Essa revelação, jamais que eu iria adivinhar. Eu fiquei chocado quando eu vi. Foi um dos pontos altos do filme, assim, pra mim. Eu não abomino os filmes de forma alguma, mas essa cena eu lembro que eu achei uma surpresa excelente. E realmente, você falar, faltando 3, 4 episódios pra acabar a temporada, Foi que ela pode voltar. Calma, foi um. Ah, foi um? Pronto, eu não tenho noção de Era o nada. penúltimo. Ah, É o tá. penúltimo. Você avisar antes, eu acho que você corta um pouco. E de certa forma, parando pra pensar, eu acho que talvez tenha cortado um pouco o drama da revelação de que ela voltou. Tipo assim, foi dramático, mas por ser previsível, eu não acho que o drama foi muito bem executado, entendeu? Tipo, porque você já sabe o que esperar. Eu não acho que surpreende, porque a história mesma decide avisar de antemão. Então eu acho que é uma faca de dois gumes, assim. Eu achei interessante eles terem avisado antes, pelo fato de que o Luke teve um dilema moral em cima disso. Eu acho que a fé dele pelo Cronos ficou abalada pelo fato dele saber de uma informação importante que o Cronos omitiu dele, né? Ou decidiu não contar, enfim. Então eu acho que até essa decisão criativa que eles fizeram em comparação ao livro tem um propósito, né? Eu acho que tem uma razão de existir. Mas eu entendo porque seria divisível, porque é um ponto bem chave, assim, né? Essa revelação. O interessante deles estarem adaptando as coisas é porque algumas coisas são surpresas pra quem já leu também, né? Os livros. Justo. Tipo, como que vai aparecer na série. E teve uma coisa que eles mudaram que eu achei muito interessante, mas eu quero fazer um adendo também. Que foi a forma como ela virou uma árvore. Que nos livros é seguindo aquela fake news que o Cairo falou pra todo mundo. Tipo, ela enfrentou as fúrias, e aí o Zeus foi lá, quando ela tava quase morrendo, transformou ela na árvore e tal, esse sacrifício. Quando eles mudaram isso na série, eu fiquei chocada. Chocada. Pra mim, esse foi o meu choque. E, tipo, como assim foi ele que transformou a menina? Como assim? Não teve nenhuma batalha. Como assim tudo isso era mentira? Até então isso foi escolha da tipo, série? Eles, no livro foi. isso não acontece? Não existe. É que nem a história que eles contam das fúrias que lutaram contra ela. E aí, quando ela tava quase morrendo, o pai dela teve piedade. Ele transformou ela numa árvore. Teve piedade e transformou ela numa árvore, sabe? Eu achei muito interessante essa virada aí, essa mudada que eles deram. Deixa as coisas mais interessantes também pra próxima temporada e pra essa grande dúvida de quem é a Thalia, sabe? Como que ela vai lidar com tudo isso depois dessa ter sido a última cena que ela viu se virar árvore, sabe? Dessa discussão dela com o pai, onde é que ela vai estar nesse jogo também. O confronto com o pai foi terrível, sabe? Eles têm uma relação muito diferente do que as relações de pais e filhos que a gente viu até então também. Porque por mais que, sei lá, Clarice e o Aris tenham uma relação péssima, porque ele é péssimo em si, ela tem esse negócio muito de querer a aprovação dele e tal. E tal, ele tá tipo, não. Tô fora daqui, não sei o que, não quero dar pra você é horrível, não quero nada a ver com você. E ele pune ela por isso, né? Eu achei uma mudança bem interessante de ser botada aí. A gente vê em muitos momentos os deuses sendo pessoas horríveis, mas às vezes tem alguns certos momentos de ternura, por mais que pequeniníssimos assim, com os filhos de ajuda e tal, sabe? Tipo, o Poseidon tem mais, assim, no Percy a gente vê mais esse lado um pouco mais até onde ele pode afetuoso. E esse é tipo o momento que a gente via assim, dele mostrando sinceramente compaixão, não deixando a filha morrer. E agora a gente não tem nem isso, sabe? Ah, entendi. Sabe? É um negócio meio assim. Eu não sei se vão tentar explorar algum esse lado, pra não ficar só preto e branco, sabe? Tipo, o personagem muito ou 100% do mal e tal. Porque a gente só vê esse lado extremamente imponente, né? Tipo, até o Ares, pelo menos, ajudou Clarice pro navio, sabe? Dando um navio na tripulação. Eu não sei assim, até ele ajudou minimamente o negócio. E a gente vê um pouco assim, tipo, o Hermes querendo ajudar o Luke.
que ele não desistisse, Sim, pedindo pra que ele interessante. não desistisse do filho, sabe? A gente vê um pouco desses lados. Até agora só o sexto foi esse negócio bem, imponentezão, assim, sabe? Não sei, mas eu acho que ainda podem Interessante. desenvolver, talvez com outras cenas, assim, depois. E eu espero que mostre mais desse relacionamento dela com o pai na próxima temporada também. É uma das expectativas que eu tenho. Certo. Que eles consigam aprofundar isso. Então, nos livros, o Zeus realmente transformou ela numa árvore porque ela estava à beira da morte e isso a salvou das fúrias. Mas na série, isso é mentira. E na verdade as fúrias disseram alguma coisa pra Thalia que, seguindo a lógica do que a gente tá conversando, nem os fãs sabem o que é. É isso. Não, tem teorias, né, do que pode ter sido, de que, Tá. dizendo assim, que ela era um peão e tal, da grande profecia e tal, que ele teve ela pra usar ela como um peão pra grande profecia, que deixa mais cruel também, né, enfim, Certo. tem essas teorias, assim. Entendi. Então já é uma coisa que os fãs podem esperar animados por não saberem o que acontece, né? Assim, em termos de adaptação, isso aí já é curioso, Só que foi uma né? adaptação grande. Tem gente que também não gostou, né? Isso é uma Sim, adaptação justo. grande. Assim, Justo, muito é. divisível. Sobre essa questão da grande profecia, que aproveitando que você tocou no assunto, essa é a grande pauta das próximas temporadas? Isso rende mais 3 temporadas? Ou você acha que é a pauta da próxima e depois vida que segue a gente vai estar falando de outra coisa na 4ª temporada? É porque a grande profecia só é algo que é mais discutido nos livros um pouco mais pra frente. Eles anteciparam bastante, na verdade, já trazendo esse ponto aqui. E eu acho que uma das razões também foi deixar o 3º livro mais interessante nas dinâmicas que podem acontecer ali, em relação a esse peso de ser, possivelmente, Justo. a criança da profecia. Antes só existia o Percy com essa possibilidade. Agora a Thalia também entra em questão. E ela entra quase com 16 anos. A criança da profecia tem 16, ele tem 13. Então isso vai ser uma coisa assim, tipo, se for ela, porque pode ser que ela seja, pode ser que seja muito perto essa grande batalha final do que vai ser e tal. Depois tem outros fatores que também são adicionados aí nessa equação de o que pode ser as coisas da grande profecia. E eu não lembro, acho que a gente não escutou ela toda na série até então, né? Eu espero que ainda tenha mais coisa pra gente discutir, porque se for só essa questão de tipo, um semideus que ou vai salvar o mundo ou vai destruir, eu sinto que eu já vi isso antes, sabe? Em outras franquias, eu espero que tenha mais detalhes e nuances, assim, pra gente ver que é um diferencial de Percy Jackson, enfim, eu quero saber Eu mais acho que sobre isso. é um jeito diferente, assim, como isso se concretiza. Não vai ser, vou dar esse levíssimo spoiler, não vai ser tipo o Percy pegando a espada dele e lutando diretamente contra o Cronos e tal, e perfurando o Cronos e o Ru ganha ele, sabe? Não vai ser algo assim. Não vai ser algo assim, mas tem a ver com isso que a própria profecia fala, né? Tipo, vai ser uma escolha que ele vai fazer, que vai destruir ou salvar o Olimpo, né? Mas vai ser uma escolha que ele vai ter que fazer. Eu acho que eles estão construindo pra chegar nesse ponto dele fazer a escolha certa, o que é que ele tem que fazer, Entendi. né, as coisas deem certo. Aí, então, tipo, aí é toda uma construção pra chegar nisso, porque agora ele não faria a escolha certa. Tipo, agora, Percy Jackson, Mar de Monstros, ele não faria a escolha certa. Aí vão construir direitinho, especialmente no último livro e tal, pra ele chegar lá. Você tá me deixando curioso pra saber o que acontece. Ainda bem! Não, mas eu não quero. Depois a gente fala sobre as expectativas pra 3ª temporada. Mas deixa eu falar um ponto positivo que me agradou bastante nessa segunda. Eu tenho muitos? Não, mas deixa eu falar os que eu tenho aqui. É o seguinte. Então eu compenso com ele. Qual é o episódio das sereias? É o 3º? Não, é o 5º. É o 5º. Nesse episódio, mostrou como essa série, como essa temporada trouxe algumas surpresas e reviravoltas, mesmo que pequenas, mas que eu gostei muito, porque assim, na maior parte do tempo, parece uma série um pouco às vezes previsível, assim, em termos de dinâmica entre os personagens, entre algumas coisas, enfim. Aí, quando eles subverteram as minhas expectativas, eu fiquei muito feliz. Por exemplo, que o Ciclope que sequestrou o Grover, na verdade é super inteligente. Eu fiquei chocado quando eu vi isso. Eu achava que ele era uma ameba. Mas quando eu vi que ele manipulou a Clarice pra sequestrar os dois, que ele tinha deixado um velocino falso em cima ali da árvore pra ele atrair gente, eu achei genial esse personagem, assim. Que não tava dando nada, mas me surpreendeu, assim. Isso aí eu gostei. Outra coisa que eu gostei também nesse mesmo episódio, eu acreditei 100%,
que a mãe da Annabeth tinha aparecido ali pra salvar a filha. Tipo, 100%. Inclusive, eu achei muito vibes Power Ranger amarela, ela toda de amarelo, muito monocromática, achei interessante a escolha da roupa. Mas, quando eu vi que, na verdade, ela não tinha matado as sereias e que era uma ilusão pra ela se entregar, acreditando que ela matou, eu achei muito esperto, assim. Precisa fazer amigo. Essas duas coisas foram adaptações também. A cena das sereias Sério? não é assim. Essa versão é todas eles adaptaram muita coisa, mas muita coisa funciona. Caramba, sim. Essa cena das sereias é bem diferente no livro. Tipo, o que é a visão dela é bem diferente. E ele, Polyphemus, ele realmente é mais besta, assim, no livro mesmo. Ele não é esse, nossa, esse serial killer. Eu estava enganando vocês, né? Super estrategista. Não, mas foi uma escolha que eu gostei bastante também. Bastante, ele sabe. Que bom, que bom. E olha, eu aí sem saber, sendo a prova de que adaptações funcionam, né? Não sei. Mas, ó, falando como uma pessoa que não tem apego nenhum aos livros. Então, assim, talvez pessoas que tenham mais um apego maior sejam mais, assim, conservadoras no sentido de desapegar do que elas gostariam que acontecesse. Uma coisa que eu achei muito esperto, que eu gostei muito, mas foi uma coisa pequena. Desde que a gente é criança, a gente aprende que o quê? Sereias são aquelas mulheres extremamente atraentes, assim, normalmente com pouquíssima roupa ou nenhuma roupa, usando, tipo, algum biquíni, vibes Ariel, Pequena Sereia. Muitas vezes, pra você retratar sereias, eles têm que retratar como seres visualmente desejáveis, digamos assim, para o público tentar entender o que tá sendo apelativo nela, que faz com que o personagem esteja em transe, ou que ele esteja sendo atraído, esteja sendo hipnotizado em direção à sereia e caindo no canto dela. Então ele sempre apela também pro visual. O fato dessas sereias não terem absolutamente nada disso e serem monstros completamente maquiagem ou CGI, enfim, e terem uma caricatura própria, que não tem nada a ver com o que a gente já assistiu em todos esses anos e anos de retratação específica das sereias, eu achei tão legal de assistir, sabe? Que elas eram chamadas de sereias, mas elas visualmente não te lembram em nada de tudo que a gente já assistiu. Eu adorei, assim, eu achei uma coisa pequena, mas que me chamou a atenção, essa escolha criativa, sabe? Não sei se no livro é assim ou não. Eu não lembro, na verdade. Eu lembro mais, tipo, do sonho que acontece, assim, depois. A visão das sereias do que como eram as sereias em si. Achei bem legal isso. É a quebra da expectativa, né? Do que você esperava de ver, assim. Tipo, tem muitos monstros que a gente meio que já conhece do imaginário assim, popular, que a gente já viu em algum outro canto. E achei interessante mesmo. Sim. Não sei se é alguma forma de alguma mitologia elas são assim, mas é legal, isso que importa é o trânsito. Né? Sim. Uma outra coisa que eu acho interessante dessa temporada, isso é uma coisa gostei / não gostei, mas focando na parte do gostei, tipo assim, se você ignorar a loucura das jornadas que eles estão passando, tem umas coisas tão interessantes que eles trazem, tipo assim, aquele episódio, também esse episódio 5, da Cersei, ela dá uma de psicóloga, de terapeuta, que quer muito saber qual é o seu problema e hiper analisar, assim, os seus trejeitos e ver qual é o seu problema, os seus defeitos, e ter essa revelação de a mesma pessoa que jura que quer lhe fazer o bem é a mesma que tá sendo a responsável pelo problema que você tá passando. Eles fizeram umas coisas interessantes nessas side quests, assim, sabe? Essas missões paralelas, mais curtas. Quando você ignora alguns absurdos e algumas faltas de explicações, eu gostei do que eles tinham a dizer e como eles conduziram algumas narrativas, tipo essa da Cersei, entendeu? Então, enfim, eu acho que vale mencionar como ponto positivo. Sim. E eu queria só voltar de novo no episódio 4. O grande. Mas assim, não, é porque eu acho muito interessante a escolha, né, do final pra entrar no Mar de Monstros em si, entre a Scylla ou a Charybdis. E ou você vai all-in num negócio que talvez dê muito errado mesmo, ou você sacrifica as pessoas. Entra muito naquele negócio, naquela questão. Esqueci o nome. É porque é um movimento assim. Esqueci completamente agora. Mas é tipo, de você sacrificar uma pessoa em prol de todas as outras pessoas terem uma vida melhor. Você sacrificaria essa pessoa? Dilema moral? Tipo, se fosse um bem comum. Não, tem um nome específico pra isso daí. Eu esqueci o nome. É tipo um negócio filosófico, assim. Mas que... Tem um livro, tem um conto de uma escritora que eu gosto muito, que é exatamente isso, tipo, uma utopia, que todo mundo vive maravilhosamente bem, não sei o que, é tudo feliz, não existe doença, não existe nada, mas é tudo às custas de uma criancinha que está sendo explorada, assim, por uma grande máquina, sabe? Tipo, tá todo mundo sendo feliz, todo mundo sabe disso, mas é às custas de uma vida de uma outra pessoa, sabe? Que nunca vai ter uma vida. É tipo um dilema moral, eu esqueci agora o nome disso. Eu não tenho a menor ideia também, eu não vou nem chutar pra não falar besteira. Pô, esqueci completamente agora o nome disso.
isso aí é uma escolha que a Annabeth toma tranquila, de sacrificar as pessoas dali, sabe? Da tripulação dela. Mas a Clarice não consegue. E eu não conseguiria também, não. Sendo bem sincera, assim, quando eu vi aquele momento em que a galera tá lá na polpa, não sei lá, lá de fora Sim. do navio lá, tá pra ser pego, e o comandante olha pra ela e ele sabe o que ela botou pra eles enfrentarem. Quando ele percebe ali, putz, aquele ali é um dos momentos mais interessantes da temporada toda. Interessante. Eles falam muito só com o olhar. E aí ela desiste na hora. Ela desiste e diz, não, vamos todo mundo junto pra essa bagaça mesmo. E ela troca ali. O tipo, nem faz muito sentido, porque eu já tinha sacrificado a galera, né? Uma parte da galera já tinha morrido. Mas tudo bem. Mas eu senti, sabe? Naquele momento eu tava 100% com ela. Não faria isso, não. Essa galera toda, eu sou apegada demais. Eu não consigo. Oh, meu Deus. Isso, não. Vamos embora. Não deu certo, não sei como, nesse final. São dilemas filosóficos, até hoje em dia, que são coisas difíceis de discutir, sabe? Porque a gente tá falando isso nesse contexto, mas existem contextos da vida real, assim, dessas coisas também, desses dilemas. Mas é bem interessante esse sidequest mesmo, Aninha, tem um outro ponto positivo, que eu não sei se você vai concordar comigo. Na primeira temporada, o triozinho é Percy, Annabeth e Grover. Aqui é Percy, Annabeth e Tyson. A Clarice aparece depois, mas até segunda ordem tá eles três. Olha, com todo respeito ao Grover, trocar o Grover pelo Tyson foi a melhor coisa que essa série poderia fazer, entendeu? Por mim, todas as temporadas o Grover pode ser sequestrado e ser moeda de troca, porque na primeira temporada foi a mãe, né? Nessa segunda é o Grover. Na primeira ainda tem essa coisa emocional de tipo, meu Deus, é a mãe dele, né? Um filho vai perder a mãe? Não, então é um argumento bom. O Grover, eu fico, deixa ele lá sendo a housewife daquele Polif, não sei lá o nome, aquele caolho lá, não sei o nome dele, enfim. O Tyson, ele agregou tanto pra esse trio, eu fiquei, gente, se só tiver 3 vagas, Grover, me desculpe, mas assim, Tyson realmente tem o meu voto. Mas se tiver 4, então mantém, deixa os 4 aí, todo mundo sai ganhando. Mas é isso, eu acho que essa coisa de você mudar a dinâmica deixou o grupo mais interessante pra mim. Eu sinto que eles deram uma vaga pra alguém que agrega mais. Coitado do Grover, coitado. Deus que me perdoe, mas é sobre isso, entendeu? Não vou mentir. Isso é um adendo, peguei aqui o nome, é o utilitarismo que eu tava falando antes, o utilitarismo, sim, esse negócio aí. Essa moral, né? Sim. Cara, eu gostei tanto do Tyson. É um dos pontos altos, assim, da temporada pra mim. E eu gostei muito dessa versão dele. O Tyson nunca foi um personagem favorito meu, nem nada assim, não. Eu lembro que até quando eu li, sei lá, tinha uns 12 anos, como eu era pequena, ele me irritava um pouco também, porque ele me dá a perspectiva do Percy, né? E ele é meio assim. Tem um pouco problemas de ver como irmão e tal no início. Mas eu acho que eles fizeram uma escolha, assim, que eles fizeram muito boa pra série, é que o Tyson é muito mais ingênuo do que infantilizado. Eu acho que no livro ele era muito mais infantil, assim, em algumas coisas. E aqui não, ele só é muito ingênuo e muito genuíno, assim, com tudo, sabe? Fala. E é muito... ele é um personagem muito legal, assim, porque ele é muito diferente de todo mundo ao redor. E por mais que, o Percy é uma pessoa ótima e tal. Tá, mas ele é que o Tyson é muito puro, sabe? Tudo que ele faz, assim, coisas muito boas. Sei lá, várias cenas dele pra mim eram o auge do episódio, quando acontecia alguma coisa, sabe? Exatamente, Ani. Eu fiquei triste porque eu sabia que ele não ia aparecer mais tanto, porque ele tá nas forjas com o pai. Aí tá assim, tipo, putz, realmente, né? Ele vai ter que ir embora no final. Que droga. Quando teve aquela cena do Poseidon chamando ele e tal, eu fiquei... mesmo, ele vai se embora. Droga. Só volta mais depois. Ele não vai voltar na próxima temporada? Ele tá lá nas forjas. Agora, ele vai ficar então nas forjas. E vai fazer... O que isso quer dizer? Eu não sei o que isso quer dizer. Ele vai fazer aparições mais pontuais agora. Na próxima temporada vai ter esse lance da mudança na dinâmica das coisas também. Até porque a Talia vai estar também na missão, vai aparecer mais. Mas vai ter uma outra configuração assim também no grupo que vai pra missão. Mas o Tyson vai demorar um pouquinho pra aparecer dentro. Que triste. Infelizmente. Tá. E eu vou dizer, eu acho que o ator dele, eu gostei pra caramba do ator. Eu acho, apesar de a gente só ver o olho dele, é a pessoa que mais tem CGI lá. Mas eu achei que ele atua muito bem. Ótimo. Sim, gostei muito. Ele me deu uma vibe Dylan O'Brien, menina, que eu fiquei, nossa, poderia ter... Se fosse um filme... Na verdade, mentira, foi um filme, né? Mas assim, o Dylan O'Brien poderia tranquilamente interpretar o Tyson. Eu não sei, ele me deu uma vibe, um carisma fofo, não sei dizer, sabe? Que, enfim... Ele lembra um pouco.
Mas, Aninha, nem tudo são flores, não é mesmo? Chegou a hora da gente dar aquela leve detonada, como se já não estivesse fazendo isso. Detonada é uma palavra um pouco forte, mas assim, as questões que poderiam ter sido um pouco melhores, aquele momento que a gente assistiu e pensou, poxa, isso foi bom, mas poderia ter sido muito melhor. Qual você diria, assim, que foi o maior pra você? Que você olhou e pensou, nossa, eles fizeram isso mesmo, poxa, esperava mais. Não sei se eu vou ter muita coisa pra reclamar, não. Vou ser bem sincera, assim. É porque, como eu falei, tipo, muito da adaptação eu comprei. Essas escolhas foram muito boas, sabe? Então eu não vou fazer nenhuma reclamação da adaptação. Porque a única que realmente que tinha me deixado meio assim foi esse negócio de revelarem antes a Thalia. Só que eu acho que o último episódio fez essa decisão ser mais... Não, tudo bem, comprei agora. Entendi assim a vibe, vamos seguir com isso, vamos abraçar. Me fez abraçar mais. Eu entendo que alguns pontos que o povo reclamou muito na primeira temporada continuaram. Eu entendo. Tem que ter algumas coisas que eu olho assim e eu fico também tipo, nossa, isso aqui foi muito rápido. Nossa, eles estão falando. Na primeira temporada eles citam bastante coisas como se eles já soubessem de tudo. Eu acho que fazem menos aqui. Quer dizer que não tem? Não. Ainda tem alguns momentos. Isso é um pouco irritante às vezes, porque não é muito legal. Sim. Tudo eles se baseiam muito tipo, mas o Odisseu já fez isso. A gente sabe disso porque já o Homero já escreveu isso na Odisseia, sabe? Dando um oi aí pro Christopher Nolan já em Julia. Estão lendo, inclusive, a Ilíada. É isso, Nolan. Enfim, aí tipo, de vez em quando eles jogam uma dessa, mas a situação é menos pior do que quando tava na primeira temporada, porque tudo eles diziam, já conheço isso, já falando assim, não sei o que. Mas eu acho que ainda tem alguns momentos, assim, tipo, eu acho que ficou meio confuso, por exemplo, no final, a batalha acabou. E aí? Sabe? Isso é uma coisa depois. Quanto mais eu penso assim, mais eu fico, eita, e aí? Ninguém vai falar nada? Será que ninguém vai comentar nada na terceira temporada? Tipo assim, beleza, a menina saiu da árvore. E? Sabe, tipo, imagina o pensar do Luke. E daí? Sabe? Tipo, só disseram, acabou. Eles recuaram, acabou. Eu achei um pouco que custava. Que custava ter uma ceninha a mais ali depois. Tipo assim, é que eu entendo que foi uma questão de time. Que assim que eles acabaram, assim que eles desmaiam, tem todo o suspense da coisa, né? Mas fica algo extremamente jogado assim depois, tipo, eles saíram daqui. Sabe? Uma coisa meio assim. Aninha, eu entendo muito. Inclusive, é o tipo de coisa que se a série fosse um pouco mais democrática no sentido de tempo de tela, se outros personagens também pudessem ter o destaque, nem que seja um pouco do que o Percy tem, mesmo que ele continuasse sendo o protagonista, eu acho que isso não seria tanto uma questão. Teve um corte porque o Percy desmaiou e depois acordou, e ele é o protagonista, então assim, já que ele foi desmaiar, a gente não precisa mais saber então o que acontece, sendo que eu discordo, eu concordo com você, a gente precisa saber o que acontece depois, entendeu? Então o que aconteceu enquanto ele tava lá caído, eu gostaria de saber também, mas como a gente vê tudo pela perspectiva dele, é tudo meio cortado assim, tipo assim, a história não é muito linear, né, a gente fica sabendo só pelo olhar dele, e eu concordo assim que poderia ter um capricho maior. Outra coisa, tinham uns servos lá de Cronos, aqueles agentes secretos que estavam lá do lado, enfim, apoiando o Cronos, do lado da árvore, viram a Clarice jogar a lança com o Velocino, por que não tiraram? Tipo assim, só deixaram lá. Eu adorei que todo mundo parou e ficou olhando, tipo assim, nossa, eles conseguiram realmente. Nossa, eles estão lá, eles conseguiram, eles já colocaram, a gente não pode tirar. Porque você não tenta tirar, velho. Já era, eles ganharam. E a guerra inteira parou pra ficar olhando, nossa, eles conseguiram, eles colocaram. Parecia tipo aquela prova da bandeira, de tipo assim, ele pegou a bandeira, realmente, eles ganharam, entendeu? É isso. Mas era uma guerra, entendeu? Mas eu entendi o seu ponto, Aninha, eu entendi o seu ponto. É que no fundo, acho que não sei se deu muito essa impressão, porque dá pra ver que tem alguns personagens, tipo, eles são Sims, que é aquela braço direito do Luke, né? Aquela personagem. Ela... Chata, não gosto. Que mulher chata, sim, nossa. Ela só queria o caos, o terror ali, sabe? Aquela queda que ela levou do cruzeiro, eu pensei, faleceu. Aquele mortal que ela deu, que ela caiu no oceano, eu pensei, morreu com certeza. Quando ela chegou tranquila, com a coluna intacta, eu pensei, minha filha, realmente eles não vão matar ninguém nessa série, não. Porque você saiu viva, achei que você tinha morrido. Inclusive, eu até respeitei a série por um momento, pensando, nossa, eles mataram ela. Massa, gostei. Aí voltou viva. Fiquei, que é isso? Mas enfim. Mas assim, tipo, o plano de Cronos, o Cronos sempre quis que a Thalia voltasse pro jogo. Ele queria que ela estivesse lá. Tinha outros generais, outros semideuses que só estavam assim,
Eu acho que ficou meio confuso. Talvez eles pudessem ter mostrado. Eu gostei que eles mostraram esse lado do Cronos, porque a primeira temporada não tem nada. Tipo, a galera que tá com eles. Eu adoro que a gente viu mais da perspectiva do Luke também. Aquele discurso, quando eles entram lá, eles são pegos no Princesa Andrômeda e ele dá que os semideuses e os monstros, eles são todos filhos dos deuses e tal. Achei muito bom, assim. Achei muito bom. Você tava quase... É mesmo, né? Eu acho que deixa você quase meio... Tipo, meio assim, você sabe que ele é do mal? Porque o Luke, no fundo, é isso. Tipo, ele tem ideias que são muito válidas, mas ele tem métodos péssimos, sabe? Mas as ideias dele não são ruins. É só que ele é muito... Enfim, toma outros caminhos, outras decisões, assim, outras escolhas. Mas eu gostei muito de ter visto esse outro lado, assim, dele também. Acho que não deu pra entender muito o que o Cronos queria nisso. Porque o Luke questiona o Cronos de por que você não me falou antes que era pra trazer ela de volta. E a Alicent Sims diz, então vamos acabar com a porra toda. Sabe? Quando ela escuta o Cronos falando também. Então, tipo, a gente nunca sabe o que ele quer. Mas ele queria outra pessoa lá também. Tipo, fazia parte do plano dele. Dá a entender, assim. Ter mais peões que podem ser manipulados, assim. Na grande profecia, sabe? Sim, entendi. Aninha, mas é o seguinte, já que você teve sua chance de reclamar de alguma coisa e você falou não tenho nada do que reclamar, a série perfeita, sem defeitos, amo, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o seu tempo, e vou dobrar o meu, porque eu tenho bastante coisa pra falar. Deixa eu fazer só uma reclamação também, que é uma coisa que realmente me incomoda. Eu não acho que eles melhoraram tanto assim na atuação. Eu acho que eles realmente eram meio ruins na primeira temporada, mas eu passo pano, porque são crianças e é um universo que eu gosto, tudo bem. Eu também senti isso. Eu... Alguns atores são bons. Eu acho que a Clarice, eu acho que ela sustenta bem. Eu acho que ela é uma das mais dramáticas, eles compensam mais dramáticas nessa temporada. Eu acho que ela sustenta bem. Ela me convence, assim, de que realmente toda essa carga aí dela é tenso e tal. Por exemplo, o Percy mesmo não me convence nada, não. E me dá uma dó, porque ouvindo o podcast, eles ficam falando muito da atuação também, né? Do processo, tal, de como melhorou. E eles falam muito dos métodos, dos processos e tal. E eu acho os processos interessantes. Mas eu não vejo muito resultado disso ainda em tela lá. Justo. Às vezes me incomoda, principalmente o Percy. Principalmente o Percy, quando ele tem algumas coisas que puxam mais, assim, do drama dele. Eu fico, rapaz, é a isso. A Annabeth, às vezes, ela me pega um pouco, às vezes, em algumas cenas, assim, tipo, algumas falas, algumas às vezes entregas. eu acho ela boa e às vezes eu acho, ai não, agora não foi. Isso aí, válido. Inclusive, eu nem lembrava disso, mas válido, Aninha, gostei. Olha, a maioria do que me frustrou, eu já mencionei pelo menos uma vez aqui. Por exemplo, eu não gosto do jeito como eles continuam demonstrando o acampamento. Eu posso fazer um podcast só sobre como eu acho aquele acampamento meio problemático, assim. Tem 2 adultos, um deles é aquele gótico, aquele deus que não pode comer. Tanta coisa pra explorar e vão, mas você sabia que o diretor não pode, tem uma maldição. Eu falei, tá, mano, beleza. Teve também uma coisa estranha, porque ele transformou o acampamento, virou mais uma ditadura, digamos assim. Mano, por que os pais deixariam seu filho pra você virar, tipo, um guarda? Tinha criança de guarda lá, guardando a porta do diretor, umas crianças de tipo 10 anos. O que é isso? Que acampamento é esse, velho? Tinha umas coisas muito problemáticas, assim, nesse acampamento. E por quê? Porque só tem 2 adultos e os 2 extremamente incompetentes. Os adultos desse acampamento são muito incompetentes. Eu não gosto daquele diretor que é aquele cara comediante que tem a barbona, que tá numa vibe muito, tipo assim, tô de férias, tomando uma cerveja, cantando aqui uma música no violão. Eu acho ele muito irresponsável. E do lado, tipo, uma criança que aprendeu a falar um dia desse, eu fico, nossa, os pais confiaram a criança nesse cara aí que não sabe nem, enfim. Eu concordo com o que você disse, que como a gente passou mais tempo no acampamento do que em relação à primeira temporada, a gente conseguiu explorar mais coisa. Mas eu ainda acho que tem muita coisa que me frustra. Eu não entendo como funciona a dinâmica do acampamento. Parece que é tipo assim, um cara manda e os outros obedecem, aquele negócio da corrida dos cavalos ali, que você também trouxe, a relação entre os deuses e os filhos, os semideuses. Os pais não têm tempo pra interagir, não podem interagir com os filhos, mas pelo que eu entendi, eles têm tempo pra ver os filhos se matando ali naquela corrida dos cavalos, naquela luta de gladiador. Eu achei meio estranho, assim. Toda vez que a gente passa tempo nesse acampamento, eu não sinto que me faz gostar mais do acampamento, entendeu? Eu fico querendo sair. O Percy, uma parte do arco dele do início dessa temporada é tipo assim, não podemos deixar que nada aconteça com o acampamento, vamos salvar o acampamento e vamos resgatar o Grover. Falando como uma pessoa que maratonou todos os episódios dessa série, eu não vi o Percy passar tempo suficiente nesse acampamento pra eu sentir esse apego emocional gigantesco que ele teve no começo dessa
segunda temporada, de tipo assim, não, eu consigo, pode me mandar nessa quest aí, nessa aventura. Ele nunca colocou 2 pés nesse acampamento, e agora ele tá, ai, por mim eu morro pelo acampamento meu sangue. Eu queria ter visto mais dessa interação dele pra entender esse peso emocional que ele acha que tem, entendeu? Então, esse acampamento todo, eu ainda tenho alguns problemas, assim. Aí depois, ele começar a fazer um discurso de tipo assim, não, crianças de 10 anos, a guerra vai começar, a hora é essa, peguem as suas armas. Umas crianças, velho. E detalhe que o adulto lá, aquele cara barbudo que é o diretor, ele é um deus. Eu não entendi ainda do que ele é deus. Tipo assim, ele é extremamente impotente, ele não se importa com nada. Colocar a criança de 10, 12 anos pra defender o acampamento, quando ele aparentemente é um deus. Muita coisa problemática, assim, nesse acampamento. Eu iria mais pra Hogwarts, se eu pudesse escolher entre acampamento Meu Sangue e Hogwarts. Eu acho que eu iria um pouco pra Hogwarts. Mas isso não é uma competição, Lucas. Isso não é uma competição. Não é uma competição, jamais. Tá, tipo, é porque uma das questões dessa temporada também é que o Kieran, ele tava fechado do acampamento. Por isso, o Tantano foi lá e substituiu. Justo. Ele é pra ser essa voz sensata. Ele é que bota a ordem na porra toda, sabe? Se ele não tá lá, Sim. tudo fica um caos mesmo. Porque o Senhor D, ele é o Dionísio, né? Do vinho, da festa, dessas coisas. Ele é isso mesmo. Tipo, ele tá lá como você. Ele é das festas? Eu não sabia. Ele Isso explica muita coisa. E ele tá lá, tipo, como uma punição, sabe? Tipo, ele não tá lá querendo. Entendi. E ele não vai interferir em nada. Ele também tem esse negócio de interferir, não poder interferir em nada. Então ele não pode, tipo, o acampamento tá Entendi. sobre ataque. Vou jogar umas vinhas ali de vinho, sabe? Tipo, ele não pode interferir desse jeito. As regras ainda se aplicam a ele. Entendi. Mas ele é realmente foda-se pras Justo. pessoas lá. Quem realmente se importam com as pessoas, com as crianças, é o Kieran. Só que ele não tava lá, ele foi afastado, né? Por causa de ser parente de Cronos e tal. Sim. E aí o Tântalo realmente é um ditador. Ele é nem um deus, acho que ele era um rei que desafiou os deuses e teve uma punição, né, de que ele não consegue comer. É por isso que ele é tão irritado também. Isso é interessante. Ele é tão irritado porque ele nunca come. É uma pessoa que tá sempre com fome e não consegue comer, sabe? Ele foi uma coisa dessa temporada só. Triste. Os outros vai voltar pra uma coisa mais só o Senhor D e o Kieran mesmo. E é isso aí. Vai voltar mais um pouco de ordem, assim, nas coisas, sabe? Mas o Percy, eu acho que ele tava meio de papo, assim. Tipo, ele queria ir salvar o acampamento. Tipo, ele gosta do acampamento. Mas ele queria mais pelo Grover, sabe? Quem tava 100% lá pelo acampamento era a Clarice Sim. e a Annabeth. Porque o acampamento é a casa delas. É a casa delas. Elas não têm casa pra voltar quando acaba o verão, essas coisas, sabe? Elas ficam lá o ano todo. E era uma coisa que era realmente muito mais importante, assim, pra elas e tal. E a Clarice, eu acho que principalmente com ela, dá pra ver esse apego, assim, que ela tem também com o acampamento. É muito passada também essa ideia de que ele é esse campo de proteção. E a importância de ter esse campo de proteção em um lugar, pelo menos, lá que eles podem não ficar sendo perseguidos, essas coisas e tal. Eu acho que no background até que tem um desenvolvimento, assim, da importância desse acampamento para as pessoas lá e de todo mundo ter esse porto seguro. Mas é muito fácil também a gente ver da perspectiva do Percy, porque ele tem uma mãe maravilhosa. Eu vou dizer, eu adoro a Sally. Mais cenas dela, quanto mais esperem, é maravilhosa. Eu vou estar gostando, assim. E, tipo, ele tem um lugar maravilhoso pra onde voltar depois. Mas a maioria daquelas crianças, não tem outra família, assim. Muitas vezes verdade. os pais mortais nem se dão tão bem assim. E o pai divino não pode ter muito contato. Então, tipo, já é uma vida mais... E eles são perseguidos por monstros, né? Então, tipo, já é uma vida mais assim que pessoas de 10 anos têm que pegar em armas, sabe? Uma coisa meio assim, saber se proteger. E principalmente sendo atacada, esse negócio. Enfim, tipo, eu não julgo pessoas de 10 anos ali e tal. Tipo assim, vendo todo o contexto da coisa toda, sabe? Mas eu queria que tivesse mostrado mais do acampamento também. Eu sempre gosto de ver mais dinâmica. Eu queria ver mais dos campistas também, porque tem muito campista pra aparecer ainda. Tem 2 campistas específicos que eles ganham mais destaque lá pelo livro 5, mas que a gente dá todo mundo, tipo... E aí, não escalaram ninguém ainda não? Será que vai aparecer aí de novo, com uma participação rápida? Então eles ainda não apareceram. Não, ainda não. São campistas importantes, assim. Só de ter aparecido já o Chris Rodrigues, eu gostei. Eu não esperava que ele aparecesse agora, assim. Eu lembro dele mais no livro 4, assim, na verdade. Aí trouxeram, tipo, aquela amiga da Annabeth da cabine, assim. Estão trazendo um pouco, estão trazendo alguns também. Gostei da verdade. Alison do lado do Cronos também, sabe? Você vê campistas mais velhos também. Achei isso muito legal. Ex-campista, né? Enfim.
mais velhos, porque Sim, quando é verdade. chega numa certa idade, eles não podem mais ficar no acampamento. É tchau, beijo, se vira. E aí o Cronos dá pra ver que tem pessoas Entendi. mais velhas lá também do lado dele, sabe? Eles não tem tantas pessoas mais velhas, se não me engano. Acho que tem até certa idade que você pode ficar lá. Quando a gente viu aquela ex-campista, eu interpretei mais como assim, ela se graduou, tipo assim, ela aprendeu tudo que tinha que aprender lá e agora ela vai seguir a vida dela. Eu não sabia que tem um limite de idade, que se você chegar você não entra mais. Agora eu falei isso, eu não tenho a maior certeza do mundo. Mas na minha cabeça tinha alguma coisa Se assim. você falou, deve E, ser. tipo, você só pode ficar até certo ponto, sabe? Tipo, você não pode ser a pessoa da faculdade ainda indo pra lá, sabe? Entendi. Acho que é alguma coisa assim. Interessante. Achei muito massa tudo isso que você falou. Tiveram muitas histórias, muitas questões interessantes entre os personagens que eu achei tão interessante que eu queria saber mais questões ou então alguma coisa que precisava de contexto e eu não sentia que eu ganhava muito isso, assim, obviamente, repetindo, falando como alguém que não conhece os livros, que não tem tanto conhecimento. Que terminou a temporada e eu fiquei, nossa, vocês não abordaram isso, mas eu queria saber mais sobre isso que vocês trouxeram. Por exemplo, eu entendi que tava óbvio que a mãe, a Sally, sabia desde o início que o Tyson era meio irmão, do Percy. Sendo que a série termina, eles não batem o martelo. Eu acho que ela sempre soube. Porque assim, a temporada começa. Nossa, mas que coincidência que a Sally abrigou esse menino, esse Ciclope e tudo mais do Tyson. E agora eles são irmãos mais de convivência. Aí logo no primeiro episódio revelam que não, eles são irmãos realmente conectados pelo mesmo pai. E fica a questão, ela sabia disso ou não? Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Outra questão que eu achava que eles iam responder e não responderam, talvez seja óbvio e eu que esteja viajando aqui. Se o Tyson é um semideus, por que ele não conseguiu passar pela barreira do acampamento logo de cara, assim? Que a Annabeth precisou intervir pra ele conseguir entrar, mas ele não conseguiu entrar sozinho. Eu não entendi isso, assim, eu fiquei curioso, querendo saber mais. Outra coisa também em relação aos Ciclopes, podem falar mal do segundo filme à vontade, eu também acho que ele tem coisas ruins, o segundo filme do Mar de Monstros, mas eu acho que até o filme abordou essa questão entre a Annabeth e o Tyson, dela ter trauma com o Ciclope, por ela ter sido perseguida na infância. E aqui tem um flashback que super deixa claro que ela foi perseguida por Ciclopes na infância até chegar no acampamento. Claramente tem uma questão aí e a série esquece isso assim completamente. Na primeira metade tem uma coisa ali, eles ameaçam trazer essa questão. Aí da segunda metade some assim, tipo, de repente não tem nada. Aí eu fiquei, será que era coisa da minha cabeça? Será que foi um grande devaneio que eu criei sozinho e não tem nada a ver com isso? Aí assim, resumindo, tiveram umas questões que ou eu queria saber mais e não foram respondidas o suficiente, ou tem algumas coisas que eram demais pra mim e eu sinto que eu poderia ter um pouco mais de contexto. Tipo assim, como que Percy e a Annabeth do nada foram parar num spa? Tem um spa no Triângulo das Bermudas, tipo assim, um lugar super luxuoso. Alguém quer explicar, tipo assim, isso tem alguma coisa a ver com a névoa, que ela oculta algumas coisas e os humanos não podem ver, mas é um prédio que sempre esteve lá. Tem algumas coisas nessa série que eu precisava desligar o meu cérebro, assim, pra poder assistir, porque se eu começasse a questionar, não ia fazer sentido nenhum. E eu sinto que algumas questões como esse spa, foi isso, entendeu? Pra me divertir eu tinha que não me atentar muito à lógica, porque eles não iriam fornecer nenhuma, entendeu? Ou pelo menos algum contexto. Então tinha muito disso, tipo pergunta sem resposta, ou então algum contexto pra você ficar mais imerso em algumas questões, em algumas aventuras. Algumas coisas faltaram pra mim, sabe? Eu até gosto de deixar meio em aberto se a Sally sabia ou não. Eu lembro se no livro já deixa explícito porque ela não adota oficialmente ele no livro, né? Tipo, a gente sabe que a Sally, ela tem essa capacidade de ver através da névoa. Sei lá, aptidão, assim, de ver mais do que meros mortais através da névoa. Então ela já viu logo que ele era um ciclope. Mas eu não sei se, tipo, todo mundo, menos o Percy, sabia que ciclopes são filhos de Poseidon com, eu acho que são Nereidas, Níades, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu gosto de dizer, tipo, ela adotou ele do mesmo jeito. Tipo, ela adotou ele, sabe que ele é um querido, independente de ser filho ou não. Acho que ela não teria adotado, sabe? Eu gosto dessa linha assim de, mesmo se ela não soubesse, ela foi assim, e quis esse lado. Então, o Tyson, ele não é um semideus. Ah, tá. Ui, desculpa. É tipo aquele negócio que parecia uma pausa dramática, né? Foi. Tipo assim, não, você me deu. Entendeu? Não. Mas, tipo, é que nem aquilo que eu falei do discurso do Luke, de que ele diz que semideuses e monstros são todos filhos de Deus, porque semideuses necessariamente quer dizer que são filhos com humanos, com mortais. E aí o Tyson, ele é filho com um outro ser mágico, assim, né? Entendi. Então ele ainda é considerado um monstro. Por isso que ele não consegue passar. Aí por isso tem que ter toda aquela cerimônia pra ele conseguir passar e tal. Por mais bonzinho e tal, acho que ele fosse. E aí dá mais ainda a sensação, tipo, coitado. Então ele realmente não tinha nenhum acampamento, sabe?
tipo, pra se proteger, assim. Porque ele ainda era atacado pelos Certo. outros monstros também. De uma forma mais de bullying, assim, né? Então, só é semideus quem é filho de humano com um deus? É isso? É, tem que ser humano. Uhum. Ah, então ele não é semideus. Não, ele é um monstro, assim. Ele é semideus no meu coração. Ele não vai ser tratado diferente, Coração. entendeu? É isso. Sim. Ele é melhor que os semideuses, tudo. Todos, exatamente. Sobre essa questão do Ciclope, o passado da Annabeth, você, tipo, realmente tem alguma coisa aí? Como é que é? Não, realmente tem, você não tá doido, não. Tipo, tem esse negócio do passado. Ah, Eu até achei que iam desenvolver mais essa questão também. Só que depois eles só viram amigos e é isso, um abraço. tá tudo bem também, né? Tipo, vida Não que teve segue. tempo pra treta, essa hora, deixa pra lá, diferença de lado. Exatamente. Realmente é uma vibe meio assim. Exatamente. Eu queria que tivesse desenvolvido mais. Eu acho que queria teria tivesse sido ótimo. Eu acho que desenvolvido. ajudaria os dois. Eu acho que ajudaria o Tyson e ajudaria a Annabeth. Porque os dois eu acho que poderiam ter ainda mais coisa pra fazer na série, sabe? Em termos de desenvolvimento pessoal. E você trazer essa questão entre os dois, eu acho que seria fantástico. E o Tyson é uma pessoa fofa por natureza. Então você dar uma cena fofa entre ele e a Annabeth, eu acho que ia ser incrível, assim. Eu teria adorado ver isso. E eu acho legal também, tipo, ver interações deles com outras pessoas sem ser só o Percy também. Tipo, a gente sabe que a Annabeth e o Grover se conhecem há muito tempo, mas a grande relação é o Grover com o Percy, sabe? Do Grover é Sim. com o Percy, da Annabeth é com o Percy também. A gente vê mais, né, da relação dela com o Luke, que era algo que eu tinha ficado um pouco na expectativa, assim, porque eu acho que na primeira temporada não dá muito essa impressão de que eles são BFFs. Não BFFs, né? Que eles Sim. são família. Que eles são realmente a família um do outro. E aí, só quando tem mais aquela cena da traição no final, de você é o ladrão de raios, e ela parece toda ofendida e tal. Só que, tipo, é uma relação que molda muito a série toda, a dela com o do Luke. E eu gostei que trouxeram bem mais essas cenas, essas dinâmicas entre eles, do passado e essas coisas complicadas do presente agora também. Mas eu gosto de ver, tipo, as relações deles com outras pessoas. Sim. O fato da série ter alguns momentos, alguns truques, assim, pra ela continuar a ser uma série de baixo orçamento, entre aspas. Isso é uma coisa que lhe incomoda? Que você discorda disso? Eu pergunto porque, assim, eu sinto que algumas coisas eu ia amar ver, eu acho que todo mundo ia amar ver, mas claramente a gente não viu porque a gente não tem um orçamento. Tem um episódio que termina com o Tyson fazendo amizade com um cavalo marinho chamado Arco-Íris. Aí corta e eles já estão no cruzeiro lá. Eu pagaria uma grana pra ver o Tyson, tipo, tendo o momento da vida dele em si montado em um cavalo marinho chamado Arco-Íris. Por que eles não mostraram isso, entendeu? Tem algumas coisas que me remetem muito à falta de orçamento pra poder fazer tudo, entendeu? Com certeza. Não, essa cena dos hipocampos, com certeza, foi a falta de orçamento ali. Ai, meu Deus. Ai, cara, assim, o que puderam economizar com esses hipocampos, eles economizaram. Juro. Foi impressionante, assim. Mas foi uma coisa que fez falta pra você? Ou... Não. Ah, tá. Eu normalmente não me incomodo com essas coisas CGI, não. A não ser que seja, não, tipo, nossa, gostei demais desse negócio aqui, sabe? Normalmente não me incomodo. E, tipo, em série, assim, que usa muito, não me incomodo tanto assim, não. Sim. Mas dá pra sentir, acho engraçado, que dá pra sentir às vezes. Quando é tipo, não, tudo bem, foram escolhas, escolhas foram feitas, o dinheiro tá em outro canto, aqui não. Exatamente. Exatamente, Aninha. Teve um detalhe que eu achava que eles iam caprichar um pouco mais, que é o Velocino de Ouro. Eu não sei se a aparência do Velocino é realmente assim nos livros, e talvez seja, e tá tudo bem. Mas assim, eu achava que ia ser uma vibe mais tapete, com alguns hieroglifos, umas artes, uns negocinhos assim, mais tipo, nossa, realmente é isso. A gente olha e vê, nossa, é isso que a gente veio buscar. Quando eu vejo é tipo um cobertor, um lençol folheado a ouro, eu achava que ia ser um negócio mais glamuroso, entendeu? Um negócio mais... Não sei, eu achei meio tipo... Não sei. Quando eu vi, eu pensei, nossa, era isso? Mas tudo bem também, né? Tipo, enfim. Não, eu não me incomodei, assim, necessariamente com isso, não. Talvez fosse mais fácil de fazer uma cópia fajuta, né? Porque o Ciclope faz um falso, assim. É verdade. Talvez fosse mais fácil Sim. pra essa lógica que eles estão construindo aí. Mas não foi algo que necessariamente me incomodou. Deixa eu falar, agora que eu lembrei, mais uma cena que me incomodou, que aí realmente eu falei, onde é que a gente tá indo? Diz.
Que foi a luta do Percy com o Luke no penúltimo episódio. Que o penúltimo episódio pra mim foi uma coisa de questionar tudo o que tá acontecendo. Que ele dá uma facada no Percy e aí, um minuto depois, ele só bota o Velocino e acabou. Eu fico, que merda é essa? Não deram um minuto de tensão. O menino tava com o Velocino. Se ele não botasse pra se curar, ele seria a pessoa mais idiota desse... Não acredito, sabe? Eu fiquei muito assim, pra que você não dessa? Se ele já tava com a cura na mão, pra que você não dessa, então? Sabe? Foi um negócio que eu fiquei meio assim, ai não, esse penúltimo episódio, hein? Aninha, eu vou dizer porque essa cena existiu pra me dar um susto. Essa cena foi quase um grande jumpscare pra mim. Quando tava fechando, quando veio do nada aquela espada, o pulo que eu dei no sofá da minha casa, você não está entendendo, assim, eu não esperava. Mas foi só isso. Não ia ter consequência nenhuma, porque ele já estava com o Velocino. Não sabe? Ia. Eu não, assim, pô... Inclusive, eu tava gritando na frente da televisão, ele levando o tempo dele, assim, pra pegar um negócio que tá do lado dele e colocar na barriga. Sei. E, enfim, ele acho que ele demorou, foi muito, mas eu concordo com você. Eu achava que você tava falando por um momento da batalha final entre o Luke e o Percy, que eu achei super violento, começou a sair tanto sangue da cara do Percy, eu pensei, meu Deus, vai morrer. Foi bem legal, mas ele foi não bem morreu, legal. graças Essa a Deus. batalha desse eu acho que foi um grande ponto alto, assim, do episódio também. Eu tô gostando, assim, eu tô gostando desses mini enfrentamentos deles, assim, antes de... tem uma grande batalha final, pra ser no final da quinta temporada, o negócio todo assim, sabe? E você vê ainda que, tipo, cara, o Percy precisa melhorar muito ainda, hein? Tipo, eu sei que a segunda temporada eu acho ele também. precisa melhorar muito. Mas eu gosto desse senso, de que ele precisa conquistar, chegar lá, sabe? Porque o Luke... Sim. O Luke, ele era o melhor espadachim do acampamento. Ele era o professor de esgrima. É que a gente não vê essa parte na primeira temporada. Ah, era? Eu nem sabia disso. Isso é uma coisa que eu senti muita falta, assim. Desse momento que o Luke era realmente mais mostrando as coisas pra ele, eles treinando esgrima juntos e tal. Já é muito legal, porque é uma tradição assim, tipo, velho, o Luke é muito bom. Ele é muito melhor do que o Percy nisso. Ele treina muito mais tempo. Ele é mais velho do que o Percy, sabe? Não tem como você querer um mano a mano e vencer o cara, assim. Achei incrível. Achei incrível que quando ele desarmou o Luke foi pra cima e acabou com ele, assim. Tipo, coitado, é o personagem principal, né? Mas, tipo, véi, parece que tem um senso mais de... Tá, isso aqui é real. Isso aqui é uma luta. Isso realmente aconteceria se eles se enfrentassem. Se esses dois personagens se enfrentassem, sabe? E eu achei que ele nem pensou e, tipo, não vou acabar com ele, sabe? Tipo, o Luke nem hesitou. Tipo, era meu amigo passado, mas pá. Cara, foi muito legal. Foi muito legal. Exatamente. Inclusive, você me lembrou de outro problema que eu já achava que eu já tinha esquecido, que era o quê? Como é que o nome desse livro que tá sendo adaptado é O Mar de Monstros? O protagonista é um semideus, filho de Poseidon, e, tipo, os poderes do Percy são as coisas menos interessantes dessa temporada. Tipo assim, como é que isso não é explorado, desenvolvido? Isso me lembra mais uma vez a questão do orçamento. Tipo assim, o Percy ficou ali surfando antes do navio ser destruído lá no olho do furacão lá, sei lá como é que chama, do Triângulo das Bermudas. E eu não vi acontecer nada. Ele, tipo, a câmera super dando um close nele e ele com um olhar de que tá fazendo uma coisa incrível. Juro por Deus, eu não vi ele fazer nada. Eu sou louco pra ver mais qual é a extensão dos poderes dele. E ele perde muito em combate porque não é o forte dele. Teve tanta batalha em cruzeiro, em um navio de cruzeiro. Como é que a gente não viu nada, tipo, ele mexendo com as ondas? Não sei, velho. Eu senti falta de explorar. E ele não tem curiosidade nenhuma também, né? De aprender, de querer saber mais, de saber as extensões dos seus poderes. Nem pra se curar, tipo, porque ele também cura. Nem precisava de Velocino de Ouro. Era só se jogar ali do navio, porque ele também consegue se curar, né? Nem isso a gente viu tanto, mas... Não, mas isso era um ponto também. Eu esqueci. Triste, quem sabe na terceira. A esperança tá aí. Vem aí! Não, mas em algum momento ele vai precisar fazer alguma coisa. Ele vai precisar. Espero. Mas assim... Não, mas eu esqueci de anotar isso, mas isso era um ponto que me deixou meio decepcionado. Quando chegou no episódio da Ilha da Cici, foi algo que eu fiquei pensando assim, tipo... É sério que esse redemoinho na água vai ser o máximo que a gente vai ver dele? É sério? Tipo, na temporada toda? Pode crer, sim. É verdade. Porque, tipo, eu gostei de como foi usado nesse contexto. Tipo, de ter mostrado. Porque a Annabeth viu que ele tinha virado um pouquinho da Índia, porque ele tinha... A gente nem falou do pouquinho da Índia, né? Desse momento. Agora que eu percebi. Não falamos do auge. Icônico. Mas aí ela percebeu porque o Porquinho da Índia tava fazendo o redemoinho ali na água deles, né? Aí eu achei que, tipo, foi algo plantado legal. Mas eu realmente fiquei assim, cara, vai ser isso? Ele não vai explorar mais nada em momento nenhum. Tipo, tem momentos super rápidos no episódio 3 que o Tyson comenta: como é que você já tá seco? É isso.
Passou. Isso é um dos poderes dele também. Mal passou. Foi uma fala e pronto, sabe? É isso. Isso é um dos poderes dele também. E fica, what? Realmente, eles parece que eles se esforçaram pra fingir que esse menino não tem poder nenhum. Porque até esse negócio, tipo, com a roupa seca, pô. Ai, sei lá, tinha um momento, assim, legal também. Que aí eu sei que é 100% orçamento, imagina. Mas quando ele salva a Annabeth das sereias, ele faz uma bolha de ar ao redor deles, sabe? E aí, pra eles respirarem debaixo d'água quando são puxados pro navio. Legal. Isso teria sido muito legal de ver. Isso foi uma das coisas que os fãs falaram assim, tipo, a cena de sereias foi massa, mas senti falta dessa cena depois, sabe? E realmente teria sido muito legal, certeza. Mas aquele negócio, orçamento. Sim, exatamente, orçamento. Eu adoro que a gente assistindo, a gente consegue ver, acabou aqui porque vocês não tiveram mais dinheiro, né? Pra mostrar mais, né? Beleza. Quando mostraram, mano, os cavalos marinhos ali, coloridos, a coisa mais linda que parecia vir de um filme da Barbie. E acabar o episódio e cortar pro próximo dele já tendo chegado no cruzeiro. Eu pensei, não acredito que eu não vou ter o prazer de ver esse momento icônico do Tyson e companhia montando em cima de um cavalo marinho gigante. Enfim, acontece. É, sim. Aninha, você já falou vários, mas eu queria saber, se você pudesse escolher uma cena favorita, assim, dessa temporada, é a do Porquinho da Índia? Não, seria da entrada do Mar Mocho. Conta como uma cena só, né? Tipo assim, fenomenal. Fenomenal. Tudo, assim, desde a tensão deles indo, os soldados sendo levados de um por um pela Scylla, pra depois a Clarice desistindo de tudo e virando barco com tudo, sabe? Tipo, toda a sequência ali, as coisas explodindo, o navio se despedaçando, um sentimento de desespero, assim, no final. Incrível, incrível. Eu concordo 100% com você, foi essa que eu anotei aqui. Mas, no caso, em especial, o que fez meus olhos brilharem foi um pouco depois. Foi mais perto do final. Foi quando eles perceberam que eles não iam conseguir, tipo, dar a volta por cima. Quando o navio quebrou, fez um rombo gigantesco. Nós temos as últimas cenas com os personagens. O navio, aquela cena, pode falar o que for da falta de orçamento. Aquela cena eu achei ótima, assim, em termos de efeitos especiais. Eu achei muito bem feita. Aquela cena da gente ter visto de longe, assim, o navio se despedaçando e o último shot, assim, a última cena, assim, do Percy fechando os olhos. Aquela cena foi tão dramática, tão boa, que eu voltei pra ver de novo. Tipo, achei excelente. Eu acho que representou bem o drama deles estarem um pouco mais velhos. O drama de ser uma aventura não tão leve quanto a primeira temporada, mas que também tem a sua carga, sabe? Por eles estarem mais velhos, eu acho que representou isso. Eu senti isso, e quem sabe na terceira temporada isso não vai continuar, né? Tipo, tem uma carga emocional maior, uma carga dramática. Eu achei muito bem feito ali. Eu anotei 2 cenas favoritas: o navio sendo destruído e todas as cenas do Tyson. O Tyson respirou. Eu já falei, olha, maravilhoso. Exatamente. Não, mas assim, me surpreendeu muito. Inclusive, já dando spoiler, agora também a gente vai falar sobre os nossos personagens favoritos. Os meus são Clarissa e o Tyson. Eu fiquei chocado quando eu percebi o quanto eu gostei da Clarissa, né? Acho que ela teve um desenvolvimento de personagem ótimo. E o Tyson, eu fiquei muito chocado como ele teve cenas ótimas. Todo episódio, ou quase todo episódio, ele tinha, tipo, uma cena incrível. Tipo assim, quando ele parou aquele meteoro não, aquela bola de fogo vindo na direção do Percy. Quando ele apareceu pra enfrentar o Ciclope lá, isso Polifemo. Aí e tudo mais. Ele que salvou eles do navio do Luke também, quando ele fez a bomba. Aquela bomba, o tanto que eu gritei em câmera lenta, o cara ganhou uma câmera lenta. As costas dele pegando fogo e ele andando assim. Eu fiquei, eu preciso de um spin-off de tipo 10 episódios, de 10 a 50, do Tyson com aquele arco-íris, aquele cavalo marinho, juntos, enfrentando as forças do mal, entendeu? Eu preciso pra ontem. Sim. Ele foi maravilhoso, roubou meu coração. Clarissa, como eu falei, me conquistou, me surpreendeu. E seus personagens preferidos, quais seriam? Se fosse pra escolher um só, eu diria Clarissa ainda. O que me surpreende. Eu não achei que ela ia ser, tipo, o grande ponto positivo, assim, da temporada pra mim. Não achava mesmo. Porque ela era um personagem, assim, interessante, mas não tinha tanto destaque, assim, no Gleeper, sabe? Sim. Eu acho que até coisas mais legais dela são mais pro final, assim, da história. O livro 4, 5... O início fica muito mais nessa rivalidade dela com o Percy, chata e tal. Mas eles até trouxeram muito mais complexidade pra essa rivalidade deles, assim. Eu achei bem legal isso, bem legal mesmo. Eu acho curioso, interessante, assim, que eles não são os personagens principais, mas eles são os melhores personagens dessa temporada. Tipo, eu não acho que, oh meu Deus, concordo. O Percy e a Annabeth foram, tipo, uau, incrível. Dá pra você ver que eles tiveram
desenvolvimento interessante, a longa temporada, assim, Concordo sabe? totalmente. Começa e termina em pontos diferentes. Mas realmente, os outros personagens aqui brilharam bastante. Eu achei isso um pouco estranho, mas eu acho legal É também. estranho. Concordo. Eu achei muito engraçado, aproveitando ainda essa parte dos personagens, muito engraçado. Eu até escrevi aqui. Todo mundo tá em um dilema de, tipo assim, matar ou morrer, ou então, tipo, ter um tempo muito curto pra salvar o mundo, porque senão o mundo vai acabar, ou então trazer o mal de volta dos mortos e vai ressuscitar. Enquanto isso, o arco do Grover é o quê? Ser uma dona de casa, entendeu? Vestida de noiva e ficar, tipo assim, meu Deus, ele tá chegando, eu não fiz o jantar dele, no caso do Ciclope lá. Eu achei muito engraçado, assim. Eu já vi muita gente mencionando, eu acho que você até deve ter mencionado que tem uma cena icônica vindo aí, do Grover com o vestido de noiva e tudo mais. E eu não lembrava que era isso. Mas realmente ele passa a temporada inteira usando. Eu achei engraçado que o dilema dele foi uma coisa totalmente leve, assim. Tipo assim, uma coisa muito... Eu achei engraçado. Assim, ele também tava correndo risco de vida. Ele podia... Sim, tipo, mas... ele achava, né, que podia ser morto e tal. Sim. Depois que ele descobriu que era um... Nossa, na verdade sabia o tempo todo. E era fazer parte do plano e tal. Sim. Mas ele é bem mais leve mesmo. É leve. Mas é legal ter essa quebra, assim. Sim, exatamente. Não, mas assim, eu entendo que tem um risco de vida e tem um motivo pra ele estar fazendo as coisas que ele faz. Mas eu sinto que a série retrata isso de um jeito muito cômico, eu acho, pelo menos, sabe? Achei engraçado, assim, esse contraste. Uhum. Mas enfim. Tem algumas cenas, assim, de comédia que eu acho que a série também. Não é sempre quando que elas Sim. botam, não. Mas acho que a série também. Eu acho que uma das mais engraçadas foi quando o Percy caiu na toca do Ciclope e a Clarice pegou Foi. ele. Aí ele chega e fica meio sem jeito, assim, tipo... Hi. Aí ela pega e solta ele no chão, tipo... É ele. Sim, Nossa, eu gostei muito, assim. exatamente. Quando eles querem, ele tem uma veia cômica boa, né? A gente já conversou muito sobre o final e as expectativas, mas assim, a temporada basicamente termina com eles conseguindo o Velocino de Ouro, conseguiram restaurar ali, trazer de volta a saúde da árvore. Se eu não me engano, a árvore ainda existe, ainda continua protegendo ali o acampamento. A Thalia está de volta, está separada da árvore e fica aí nessa expectativa de quem de fato é o prometido, quem de fato é a pessoa aí dessa profecia que está destinada a, tipo, salvar ou acabar com a Terra, com o Olimpo, com tudo, enfim, com acabar com os deuses, alguma coisa assim. E termina em uma cena muito ambígua se Thalia e Percy vão se dar bem ou não. E aí a gente fica na expectativa, né, pra terceira temporada, que inclusive, quem ainda não assistiu, no último episódio tem uma cena pós-créditos super rápida, nem é nada. Já adiantando uma cena da terceira temporada, não sei se a Aninha chegou a ver, deve ter visto. Claro que... Aninha deve saber até os nomes dos figurantes da série, entendeu? Não sei nem porque eu duvidei. Desculpa, Aninha, ter duvidado. Eu não sei quantas vezes eu já... Não, sem brincadeira. Eu não sei quantas vezes eu já vi essa cena deles. Porque passaram fotos antes que eu nem sabia que ia aparecer nos créditos. Quando eu vi, meu Deus, a cena tá aqui! Aí, tipo, eu já vi várias outras vezes no YouTube também, gente reagindo a essa cena. Nossa. Ai, que bom. Porque eu nem falei, né? Mas o Percy e a Annabeth são um dos casais mais amados, assim. O pessoal gosta bastante deles. E eles deram muitas cenas que não são do livro, mas eles deram esses momentozinhos, assim, legais. Que o pessoal ficava... E eu adorei que a cena teaser que escolheram foi justamente a deles, sabe? Do início, assim. Depois, tipo, o primeiro episódio. Sim, então... inclusive, eu achei interessante que na primeira temporada eu não vi isso, mas logo no primeiro episódio da segunda você já sente uma química, uma vibe, um negócio assim de tipo assim, não é só amizade aqui, tem alguma coisa acontecendo aqui. Eles não vão a fundo 100%, mas esse teaserzinho que a gente viu deles, assim, dançando juntos e tudo mais, já dá a entender que isso vai ser ainda mais explorado, quem sabe vai ter uma coisa mais romântica aí, tipo, no meio, assumida, né? Que claramente é esse o caminho que eles estão levando, que eu acho muito interessante. Basicamente, a gente já sabe que a terceira temporada já foi confirmada, talvez até tenha sido ou está sendo filmada, não sei. Eu vou perguntar pra Aninha. Vai, Aninha. Tá sendo filmada. Tá sendo filmada? Uhum. Tá sendo filmada já. Pronto. E a expectativa... Tem algumas semanas já. Entendi. E a expectativa é que ainda esse ano, eles prometeram, vamos ver se vem aí, ainda esse ano nós teremos Percy Jackson, terceira temporada. Não sei o que esperar, só o que eu sei, como eu falei, eram dos filmes. Agora que eles já cobriram todos os filmes nessas 2 temporadas, tudo que acontecer agora, eu não tenho a menor ideia, noção de nada, entendeu? Eu tô bem curioso e eu gosto de não saber. E basicamente termina nesse dilema, né, entre a Thalia e o Percy. Tipo assim, eles vão se amar, eles vão se odiar, como é que vai ser isso, não sei o que lá. O que eu tô tendo dificuldade pra entender, Aninha, é que, claro que você não pode dar spoiler. A Thalia, ela tem muito na personalidade dela essa coisa de ser irreverente aos deuses, de não querer, tipo, seguir o pai e tudo mais. Como é que ela vai virar essa figura da grande profecia de que ela é a escolha
escolhida pra salvar ou acabar com os deuses. Por assim, ele também é muito contra algumas coisas, algumas regras, algumas coisas que eles fazem, que ele quer normalizado, que os deuses normalizam. E a Thalia me parece ter muito esse perfil também. Então, assim, como que eles vão sair disso pra super inimigos, que é onde a série dá a entender que tá levando, entendeu? Eles me parecem ter mais em comum do que diferenças, entendeu? Então eu quero ver como é que vai ser isso. Também quero ver. Ah, meu Deus. Também quero ver, não vou comentar. Como se já não soubesse todas as falas. Não, mas é legal. Eles têm dinâmicas interessantes entre si. Que eu espero que seja um dos focos, assim, da próxima temporada também. Tipo, que eles tenham uma interação legal. Sim. A gente não viu eles interagindo assim direito nisso, né? Sim, é. Fica meio, tipo, especificamente os dois. Se você pudesse dar alguns teasers, assim, algumas coisas que a gente pode esperar dessa terceira temporada. É mais vibe romântica, a aventura é uma coisa mais dramática, é mais ousada. Teremos grandes mortes nessa terceira temporada. Tô perguntando se teremos grandes mortes, mas não dê spoiler, tá? Não! Só quero saber se vai ter Eu alguma só morte, quero mas o não dê nome e o spoiler. CPF de todo mundo que vai morrer, entendeu? E é isso. Não sei se posso dizer que é romântica, porque depende de qual linha iria, assim. Acho difícil ser mais romântica, mas é a partir desse livro que as coisas começam a ficar mais sérias na série também, sabe? Que as ações que eles têm passam a ter consequências mais reais pra eles. A primeira morte real oficial acontece nesse livro. A primeira vez que eu vi, eu chorei também, assim, eu fiquei, ai meu Deus, não acredito. Sabe, tipo, começa a pesar assim também, pra esse lado, a coisa. Eu acho que ele começa a ser mais dramático a partir dessas coisas. A gente vai conhecer outro grupo, a gente vai expandir, de certa forma, o universo, mas não no acampamento. A gente vai conhecer um outro grupo, que é muito interessante, tem dinâmicas muito interessantes, que vai acompanhar a missão deles também, tipo, a grande missão da temporada, sabe? Não quero. Tá bom. De nada, assim. Mas é isso, vai ser um tom mais sério, assim, pras coisas. Aí vai ter uma dinâmica diferente também de grupo de quem é que tá indo pra essa missão. Vai ter novas pessoas entrando na história. Vai ter o meu queridíssimo Nico, finalmente entrando. Vem aí. Então, muito animada. Muito animada de ver ele. É tipo, ele aparece pouquíssimo nessa terceira temporada. Pouquíssimo mesmo, no início e no final. Mas nas próximas ele ganha mais, assim, o peso dramático. Ah, é legal. Espero que o menino seja bom, viu? Porque o Nico é muito dramático. Ele é o rei do drama, assim, das coisas. Eita. Espero que ele realmente seja um bom ator. Aninha, eu percebi, comparando as duas temporadas, até agora tem um certo padrão, né, em relação à grande aventura. Nunca é uma única coisa pra fazer, ele sempre tem que resgatar alguém, então tem o peso emocional e capturar algum objeto, alguma coisa que é realmente a quest principal, né, a aventura principal. Então sempre tem esse peso emocional e essa coisa mais lógica da história. Eles vão continuar nessa vibe de ter dois grandes objetivos, um normalmente mais lógico em relação aos deuses, ao Olimpo, ao destino do mundo, não sei o que lá, e outro mais emotivo, assim, ou eles vão seguir uma vibe mais diferente? Nessa temporada, sim, ainda vai ter isso. Ainda vai ter essa pegada, esse formato. Sim. Ai, legal. Eu adoro que eu sempre saio das minhas conversas com vocês super curioso, assim, pra querer saber a terceira temporada, sendo que eu terminei a segunda, tipo, é uma série realmente que existe, né? Tipo, é uma série bacana que foi feita. Mas quando eu termino... Vou dizer mais uma coisa. Diga. A gente vai conhecer outros deuses também. Outros deuses também, nessa próxima temporada, que ainda não tinham aparecido, mas que eles já foram escalados. E tem gente conhecida pra fazer esses deuses aí. Eita, mais conhecido do que Lin-Manuel Miranda, que é o único que eu conheço dessa série? É o único. Não, tem. Eles são mais conhecidos. São mais conhecidos. Ai, meu Deus, agora eu tô curioso. Quem vai fazer... Ai, não sei se posso dizer quais deles vão aparecer. Ai, vou dizer. Quem não quiser que pule. Mas... já saiu o casting da Aphrodite, vai ser a Kate McKinnon, que era do Saturday Night Live, e da Artemis. O quê? Pois Kate McKinnon? E quem é o outro? Quem é o outro? A Artemis, que é a deusa Artemis, que quem vai fazer ela, que aí choca-se, é a Daphne King, a Lyra de His Materials. Conheço as duas atrizes. Conhece mais alguém Kate que McKinnon. Manuel Miranda. Ei, mas Kate McKinnon, o papel dela é drama. Kate McKinnon vai ser Afrodite? Então, eu não sou muito fã dela, não. Eu fiquei meio assim com essa escalação.
Mas bora ver, né? A Afrodite tem uma vibe cômica, porque a Kate McKinnon, ela é muito da comédia, né? Tipo, Pois é. Ela sempre só faz o mesmo papel. Não sei, é porque a Eita, Afrodite meu tem Deus. meio que um conceito, assim, tipo, de que ela não é uma pessoa só. Por isso que estavam pensando, assim, se vão escalar várias atrizes. Porque quando ela entra na história, ela vai mudando a forma dela pros seus ideais de beleza. Pessoas que você acha muito Ai, que bonita. interessante. Aí como escalaram, pelo menos só agora, ela, eu não sei se vai ter, tipo, outras mulheres que também vão fazer Afrodite, ou se ela é, tipo, um nome principal, ou se vão botar, não vão ter esse conceito, sabe? Que pode ser também, nenhuma E escolha. Daphne King, ela vai ser uma deusa ou semideusa? Ela é a deusa, ela é uma deusa. Daphne King, sério, ela vai ser a deusa mais jovem, eu acho que a gente já viu até agora, né? Porque Daphne King tem o quê? 20 anos? 20, sei lá, por aí. Ela é bem jovem, ela é bem jovem. Caramba, e agora você me deixou curioso. Tá bom, eu vou assistir mais uma temporada de Percy Jackson. Vem E aí. assim a gente chega no final. Quando vê, eu já tô na quinta, entendeu? Ai, meu Deus. Um pequeno golpe sendo aplicado, mas tá tudo certo. Sim. Em relação à durabilidade dos episódios, se eu não me engano, assim como a primeira, essa temporada tem tipo 8 episódios, numa faixa de tempo entre seus 35, 45 minutos, né? É por aí, né? Aham. Então continua nessa mesma pegada e, como todo mundo já sabe, né? Tá disponível no Disney Plus. Eu assinei só pra ver essa série, não assisti mais nada ainda. Ai, precisa aproveitar enquanto eu não tava nessa Já faça uma listinha, já vá selecionando os filmes e séries na sua lista e já vá de um em um, porque senão, né? Sim, Enfim. tem que aproveitar. Já paguei mesmo. No geral, eu diria que vale a pena você assistir se você continua fazendo parte do mesmo grupo da primeira temporada. Se você, tipo, se o público é fã dos livros, se você gostou da primeira, se você gostou do que você viu antes. Sem querer chamar a série de infantil nem nada, mas eu sinto que se eu tivesse acesso a essa série há uns 10 anos atrás, eu acho que eu teria amado essa série. Teria, tipo, adorado muito. Eu sinto que ela tá numa fase que eu não necessariamente tô agora, mas que tem coisas interessantes, assim, que me fazem querer voltar e debater com você e conversar com gente empolgada que nem você, que ama e tudo mais. Eu sinto que deixa a experiência ainda melhor pra mim. Mas eu sinto que essa série continua sendo pra esses grupos, sabe? Gente que já viu a primeira temporada e gostou. E os fãs do material original, que até agora, tipo, apesar de algumas polêmicas aqui e ali, algumas escolhas ousadas, ainda é principalmente pra esse grupo, né? Eu não vejo eles expandindo o super, hiper, tipo, o público deles pra além desses grupos, né? É porque eu não acho que ela nunca vai ser uma série que vai ter um público imenso, você vai ver chegando investimento. Super comercial, né? É, de ser, sei lá, como se fosse um fenômeno da Netflix que chega em Emmy, essas coisas assim. Não, ela é um negócio mais nichado, até porque é da Disney também, Sim. e é um streaming que já vem, tipo, com um certo público em mente, né? O segredo dela, se você não conhece, não tem nenhum apego, assim, com Percy, nunca ouviu falar dessa série, de livros, nem nada assim antes. Cara, é ver despretensiosamente. É um nome famoso, Percy Jackson, assim, que muita gente cresceu lendo também, mas tem muito apego emocional do que da época que você leu também. E aí é você ver, tipo, Sim. bem despretensiosamente. Tipo, é uma série, pô, 30, 40 minutinhos, uma vez na semana, um negócio descontraído. Você assiste num jantar, uma vez por semana, e tá tranquilo, sabe? É um negócio gostosinho. Exatamente. Assim. Tipo, eu não acho ela horrível a ponto de, nossa, eu largaria logo assim na metade. Porque eu acho que ele tem algumas coisas interessantes. E querendo ou não, eu acho que essa temática da mitologia é algo que conecta fácil, assim, com as pessoas. De, achar muito interessante, ou você já ouviu isso aqui, alguma história deles, é um canto, ou já conhece algum desses monstros, assim. Tem gente que acha interessante e vai só por isso. Mas continua muito nesse, de quem já teve contato e se interessou pra ler, uma coisa assim. Mas sei lá, eu acho que é tipo exclusivamente pra essas pessoas, sabe? Eu acho que é isso que eu tô dizendo. Tipo, eles são o maior público, mas não acho que é exclusivamente pra essas pessoas. Eu acho que dá pra você se divertir também, assistindo, Sim. assim, despretensiosamente. Perfeito. Então você continua gostando, continua recomendando. E é isso. Eu recomendo, assim, pra pessoas que eu acho que tem essa flexibilidade. Porque tem amigo meu também que eu não recomendaria, não. Tipo assim, não recomendaria, não. Quer dizer que eles não têm muita paciência também pra algumas coisas, sabe? Eu, tipo, não liga tanto assim. Sim. Quem sabe não estamos aí em breve discutindo sobre a terceira temporada aqui no podcast. Daqui a um não é ano, mesmo? Vem aí. Eles falaram que É. provavelmente. Quando você fala ainda esse ano, a minha mente ansiosa pensa, ai meu Deus, semana que vem vai sair a terceira temporada. Mas não, deve ser tipo dezembro também, né? Eles têm essa coisa de lançar em dezembro, né? É. Ai, mas enfim. Mas eu espero que eles Não continuem com o podcast do Grover. Eu quero agora esse podcast até o final dessa série, porque é muito legal. É muito legal.
Recomendo muitíssimo também. Sim. Essa questão toda do Grover com vestido de noiva, era uma coisa que você estava animada pra ver? Que fizeram jus a isso? Porque é uma coisa bem comentada, né? Imagino que tenha sido muito esperada pelos fãs. Sim, é uma coisa muito comentada. Eu tava curiosa pra ver como é que ia ser, com a caracterização dele e tal. E eu gosto muito do Grover. Eu nem comentei muito dele, coitado, dessa temporada toda assim. Mas eu acho que, e até principalmente agora com o podcast, eu gostei mais ainda dele. Porque eu acho o ator dele muito carismático. Eu acho que ele só é, tipo, aquele tipo de coadjuvante que ele nunca tem muito espaço, tipo, uma história super interessante na trama. Eu acho que o ator dele é muito carismático. Ele pode também não ser, oh meu Deus, o melhor ator da série, mas eu acho que ele carrega bem o que o Grover precisa, assim. Até a própria produção fez todo um evento pra esse lance do vestido de noiva dele. Eu achei engraçado a importância que deram também. Sim. Dele fazendo a prova do vestido, aí fizeram vários videozinhos engraçados também dos pais dele, como se ele fosse se casar, fizeram o pedido do polifemo, o pedido de casamento. Inclusive no podcast fazem também. E o Percy, ele é totalmente contra esse relacionamento, ele chama o Grover, eles fazem juntos. Então, tipo, tem tudo um assim, que aparece esses vídeos no podcast dele também, no videocast dele. Então, tipo, muito legal, assim, como trataram todo esse negócio da importância de, o vestido do Grover. E até botaram o Percy de vestido também, naquela cena dos sonhos deles, né? Aí, tipo, era o que eu tava animada. Ai, tô mais animada pro Nico, gente. Eu esperei tanto ver esse menino em tela. Meu Deus, eu preciso conhecer esse Nico, pelo amor de Deus. É só o que eu tô escutando aqui. Eu gosto muito dele. Tem que ser uma pessoa maravilhosa. E pior que ele é muito chato nesse livro, nessa próxima temporada. Ele fica um personagem mais interessante depois. Ele é meio... Aninha, tarde demais. Você já criou muita expectativa. Você tá falando que você tá falando tão bem dele que agora eu tô esperando altas coisas. Nem conheço, já considero, assim. Já deve ser uma pessoa maravilhosa. Se ele for chato, eu vou me sentir traído por você, viu? Você tá aumentando aí o hype. É bom que ele seja um amorzinho. Se ele for chato... Se eu tomar ranço ele não é amorzinho, não. Ele não é amorzinho, não. Mas ele é muito interessante. Ele é um personagem muito interessante. Ai, meu Deus. Cenas dos próximos capítulos. Tá, mas e vocês aí, ouvintes, o que vocês acharam dessa temporada? Gostaram? Concordam com a gente ou discordam? Como é que estão suas expectativas pra essa terceira temporada? Quem estiver escutando pelo YouTube, né, que é podcast Sessão às 6, mandem nos comentários, né? Também estamos no TikTok como @podsessãoàs6 e no Instagram como @sessãoàs6. Eu queria agradecer demais a participação de Aninha. Obrigado por ter topado voltar aqui pro Sessão. Estamos há 2 horas conversando. Vamos fazer uma corrente de oração aqui pra mim, que vou editar tudo isso até sábado. Vamos, por favor, obrigado. E se você quiser, Aninha, falar suas redes sociais aí pro pessoal te acompanhar mais, a hora é essa, mas agradeço muito sua participação. Você sabe que eu gosto muito de você. Eu que agradeço ter chamado e ter feito isso aqui. Já virou tradição, né? Já é a segunda vez, acho que pode dizer que é uma tradição. Esses episódios temáticos de Percy Jackson, quando acaba a temporada. Falando de Percy Jackson, pode contar comigo, que eu estarei lá empolgadamente falando sobre essa série. Sério, fiquei muito feliz. Eu gosto muito de gravar podcast, faz muito tempo que eu tô meio parada assim. É muito legal falar sobre coisas que a gente gosta, mais ainda, sabe? Então, nas redes sociais eu sou muito low profile. Não tem como me acompanhar, não, basicamente. Porque eu não posto nada. Eu não posto absolutamente nada. Vocês que lutem pra descobrir qual é o arroba dela, que ela não vai dizer, viu? Vocês procurem. Tipo, o meu oficial é o _Aninha Guimarães no Instagram, mas faz alguns meses que eu não entro nele também. Então, tipo, não sei se vale a pena tanto seguir também. Não uso mais Twitter. É isso, velho, é isso. WhatsApp que lute. Tá difícil. Passa seu número, Aninha, vai pra nós, vai. Manda aí. Brincadeira. Mas no Instagram, ou Instagram não, no Telegram, às vezes eu tô em mais grupos, assim, pra responder mais. Perfeito. E assim, meus amigos, vamos encerrando nossa análise com spoilers sobre a segunda temporada de Percy Jackson. Como todo mundo já sabe, todos os episódios já estão disponíveis no Disney Plus. Podcast sobre a primeira temporada, também com a Aninha. Eu vou deixar na descrição pra quem tiver interesse, tá bom? E vamos ficando por aqui. Aos que escutaram até o final, muito obrigado. Os próximos podcasts vão ser mais focados no Oscar, né? Tá vindo aí. Os indicados já saíram, então vamos falar bastante sobre essa temporada aí bacana que tá se aproximando. Vamos ficando por aqui, um beijo enorme e até mais. Tchau.